Olá pessoal, tudo bom? Começando mais um episódio aqui do Garage Music Podcast. Hoje aqui na presença ilustre de uma amiga minha. Chamo ela de tia, chamo ela de mãe, porque quando eu cheguei aqui na cidade de Vila Velha foi uma das pessoas que me abraçaram, ela junto com a sua família. E está sendo uma honra trazer hoje aqui para poder bater um papo descontraído. Tem muita coisa boa, coisas que eu vi Deus fazer na vida dela, coisas que ela me contou, né, de histórias passadas, né, de quando eles eram mais jovens, ela, o Fábio e toda a sua família. E hoje nós estamos aqui para poder bater um papo. Queria agradecer, Renata, por você estar aqui, a cantora Renata Brum. Tudo bom, minha amiga? Tudo bom, meu filho? Vou chamar de tia, vou chamar de mãe, Gente vou do ir, vou céu, ir tô ficando jogando. velha mesmo. Hoje, quando ela chegou aqui, a primeira coisa que você falou, meu filho, você tá com quantos anos? Você tá Rapaz, passa muito rápido. muito, Passa muito muito rápido. rápido. Ontem eu tava pensando em algumas coisas, né? Pensei, o que que eu vou perguntar? Aí comecei a ver outras coisas. Aí eu lembro que uma das primeiras vezes que eu cheguei na DNV, quando você tava lá, Fábio, seus filhos eram pequenininhos, cantando no Pequenininhos. coralzinho das crianças. Eu falei assim, rapaz, Rebeca hoje tá enorme. Tá enorme. Seu filho vai casar, Felipe vai casar. Eu falei, gente, tá passando muito Mas tá rápido. passando rápido. Realmente, quando você chegou lá na igreja, eles eram muito pequenos. Não, e tipo assim, Rebeca, hoje enorme, 20 anos, estudando. E aí eu ontem pensando, aí falei, Fábio, o que que eu vou falar para Dreyfus? Tudo bem? Porque Dreyfus nos conhece há tanto tempo, ficou esse período assim, casou, tem uma menininha linda. Aí eu falei, o que eu vou falar pra Deus? Comecei a olhar umas fotos e eu falei, gente, é muito tempo que eu conheço o Dreyfus. A Muitos gente vai fazer as anos. pesquisas, né? Ai, tem umas fotos lá, meu filho, se eu postar, tá? Não, deixa quieto. Esses dias eu vi uma foto, acho que quando o seu cunhado, ele dirigia a igreja de Coqueiral, Coqueiral, de Valls. eu acho que teve um musical, ou teve alguma Musical que coisa de você participou, Natal, você e que eu Dante fui participar. participar. Nossa, Brendinha pequenininha, eu pequenininho, pequenininho assim, né? É, Novinho, eu era magro ainda na época. Até, época boa. época Era boa magro. mesmo. Aí foi quando eu acho que eu conheci assim a sua família inteira, né? Porque tinha musical, tinha coisas, a sua A família gente sempre fazia foi parte. de. E até ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu falei sobre isso, viver o tempo passado. Tipo assim, muito saudosismo de viver o tempo passado. E aí, se a gente não sair desse tempo que foi muito bom, a gente não reage agora. Então, assim, acho que eu passei até por esse período assim de não conseguir reagir ao tempo que eu estou agora, do tempo que eu vivi, que foi muito bom. E na minha cabeça eu sempre falava assim, gente, por que que as coisas boas precisam se acabar? Então, isso não É entrava verdade. na minha mente. Então, eu tive que, tipo assim, meio que estruturar toda a minha mente novamente e viver o hoje. E aí eu até comentei com ele ontem, eu falei assim, ele falou, Renata, nossa, eu acho que era a palavra que eu precisava ouvir, porque eu vivo isso, que foi muito bom. Não é que hoje é ruim, mas eu acho que nós hoje não precisamos. Antigamente não precisava de entretenimento para a gente fazer o que era melhor para Deus. E hoje parece que tudo tem que ter alguma coisa. Por exemplo, para mim, o que que vai Tem ter? que ter uma É, segunda intenção. o Eu que vou que vai fazer isso. fazer? Eu vou fazer isso. Mas por que que você vai participar? Vai ter o quê? Vai ser isso. E nós não vivíamos isso. Vamos musical? Drey, você pode ir? Posso. O que que vai ter? A gente chegava lá e encerrava. E fazia. Então, tipo assim, eu tenho que hoje, meio que não viver muito pensando. E até a verdade é essa. Minhas fotos que eu tenho, algumas coisas que eu tenho guardado, eu hoje nem olho mais. Por quê? Porque foi muito bom, né? Então hoje eu vejo você, né? Hoje, igual você me falou, secretário de um louvor. E tipo assim, eu tenho que viver hoje. Porque se eu for hoje, por que que a gente não faz como? Não vai, entendeu? Então, Renata hoje tem que viver o hoje, né? Meus filhos cresceram e falaram, mãe, se atualiza. Porque já, se não se atualizar, é difícil. Mas aí já é um gancho para a gente entrar num primeiro assunto que eu acho legal a gente abordar. Rê, você viveu, vamos colocar, a igreja de antes, Sim, né? Porque você pegou a trajetória da sua mãe, do seu pai. Eu lembro uma vez que eu fui tocar numa igreja lá do lado de sua casa, você falou é. que vocês eram de lá, era do louvor e tal. E hoje você tá nesse momento
de igreja de hoje. A gente está vivendo esse momento de hoje. Eu tenho as minhas experiências do tempo passado e do tempo de hoje. Você tem as suas experiências. O que que você... Não é o que você... Como é que eu posso dizer? É, o que você faria de novo? Faria de novo, porém pegando coisas do passado que hoje não tem. En- Isso daí já foi uma coisa É, boa. então, o que eu faria hoje, eu acho que a gente, eu acho que o povo precisava ter um amor a Cristo mesmo, sem olhar o que que vai ter, o que vai se promover para a pessoa, né? Eu tenho falado muito isso com os meus filhos e alguns amigos que andam comigo. E uma equipe que anda comigo, né? Que Sim. toca comigo. Eu falo assim, não vamos esperar muito daquilo da onde a gente vai. Vamos fazer para o Senhor. Chegar lá, tá, é para o Senhor. E assim, a equipe que anda comigo tem vivido algumas experiências. E eles falam, Rei, realmente é diferenciado. Estar com você em alguns momentos é diferenciado. Porque eu aprendi, eu entendi, eu vivi numa época em que a gente se doava para Cristo muito bom. E era uma época muito difícil de servir ao Senhor. Ó, às vezes eu falava, nossa, como era limitado. Uhum. Aí nós viemos para o mundo, vamos por hoje. Eu passei esse tempo e hoje eu estou numa igreja que é muito mais avançada. Hoje eu preciso ficar nesse meio que é avançado. Mas, tipo assim, culto de jovem. Aí eu chego no culto de jovem, falo, meu Deus, é tanta coisa para chamá-los, mas não tem nada, sabe? Não, Eu tô chorando aqui porque eu é lembro muito. muito da minha mãe nessas épocas, né? É. E eu lembro também na questão de, cara, muito tempo atrás a gente ensaiava, se desse mole, a gente passava a tarde toda ensaiando Uhum. para um culto de domingo. Hoje, se você marca ensaio de 2 horas, o pessoal já tá reclamando. Muito. Teve assim, E e 2 horas isso, é muito. e mais. Aí faz com que eu, Renata, hoje não tenho paciência para ensaiar. Por quê? Porque você chega num Né? local, num espaço. E agora me fez até recordar algo. Um dia a sua mãe estava com a Rede, minha irmã, que as duas teve uma época que andou Uhum. junto, né? E nós estávamos falando sobre isso mesmo. Aí ela falando, Rei, eu criei os meus filhos para servir a um Deus. E eu sempre falei com os meninos, sejam diferentes. E acho que minha mãe teve a mesma, fez isso com a gente. Entendeu? E eu quero passar isso pro Felipe e pra Rebeca. E você tem que passar pra sua Sim, pequena. sim. Você tá entendendo? Então, tipo assim, a Silésia, assim, a gente conversava muito sobre isso quando a gente se encontrava. Porque esse amor por Cristo. Aí hoje o pessoal fala, nossa, Renata não gosta muito de ensaio. Eu falei, por que eu não gosto de ensaio? Porque vocês fazem com que hoje, tipo assim, chegam lá, aquela. Vamos cantar esse louvor. Ai, que louvor. Não tem assim. A gente antigamente não existia nem isso, ministro. A gente chegava lá, qual louvor é esse? Pancada. E vamos ensaiar. E eu lembro que uma fase em que o Dan, seu irmão, foi nosso líder, ele era muito engraçado. Ele fazia uns arranjos lá e eu falava, Dan, a hora. Não, mas vamos passar esse arranjo agora, vai dar certo. E a gente ficava fazendo aqueles arranjos e a presença de Deus estava no ambiente. Então eu tenho muito isso comigo. Eu trouxe uma amiga minha hoje, a Leia, que está comigo aqui, e eu falo com ela, Leia, ensaios é só para a gente ter um relacionamento. Mas o que está para ensaiar já está dentro de nós e nós precisamos entender, estudar em casa. Quando você chega no ensaio, que seja a presença ali e vou embora. Então, eu tenho muito. Não tenho mais, porque eu estou passando por isso, tentando assim, não buscar isso assim. Então, toda essa coisa de memórias boas que tanto você tem da sua mãe, como eu tenho, passei porque você passou, que essas memórias boas a gente retrata na nossa casa com nossos filhos, entendeu? Que é maravilhoso. Isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, porque de ouvir, principalmente de pessoas próximas, ou de pessoas, às vezes, que eu acabo conhecendo aos poucos, é que eu não me sinto aquele assim, pô, é só eu que penso desse jeito. Porque eu acho que hoje, nas igrejas em si, como é um podcast de música, é um podcast onde a gente vai abordar coisas, né, que a gente possa tentar melhorar na igreja,
São coisas que eu falo assim, poxa, só eu que penso assim? Só eu que não acho isso correto? Porque eu acho que hoje o Ministério de Louvor, de algumas igrejas, não de todas, generalizando, mas de algumas igrejas está muito micro-ondas. É, Você liga ali, 3 minutinhos, vambora e acabou. Você não tem esse relacionamento, né? Hoje você toca com um, amanhã você tá tocando com o outro, e depois você tá tocando com o outro, e aí fica essa mistura doida. E você não tem esse contato, né? Hoje você tem o momento de conversa com uma pessoa, ou você conhece a pessoa no ensaio. Entendeu? E eu não vim desse modelo. desse Eu modelo. vim do modelo que eu tava com a pessoa ali, eu saía com ela dia de semana, eu tava com ela final de semana, não cantava com ela, mas eu tava com a pessoa e tal. E depois, quando a gente se encontrava no altar, e isso é o que a gente viveu na DNV. Isso aí. Que A é, gente a gente viveu. ia pra sua casa e tava lá naquele louvorzão com a sua família toda. Chegava no domingo, a gente tava no altar todo mundo Já junto. estava e tranquilo. Então, essa, o Dan deixou de ser nosso líder, eu senti muito. Eu senti por quê? Porque tínhamos essa convivência, né? E eu tô tendo essa convivência agora com a turminha que canta comigo na tarde da benção. Né? Então a gente tem essa convivência. Aí às vezes o pessoal fala, ah, mas você gosta. Não é isso, é porque nós estamos ali toda quarta. Então, para mim, seria mais fácil estar com elas na quinta também, ou no domingo, porque a Domingo. gente já está envolvido nisso. Mas assim, ontem nós tivemos um ensaio e eu botei um louvor bem antigo. Aí eu mandei o louvor antigo. Nossa, mas você vai cantar esse louvor antigo? Eu quero cantar esse louvor antigo. Nossa, aí eu fiquei, gente, aí eu fiquei pensando comigo. Eu falei assim, nossa, será que só eu? Aí a ministra que vai estar junto falou, não, esse louvor é massa, eu também cantava na minha época. Eu falei, ai, pronto, não. Já Porque ajudou. tinha uma juventude. Aí tem um rapaz que vai cantar também e falou assim, nossa, ô Rê, quando eu cantava esse louvor, no final eu fazia isso. Eu falei, nossa, eu não fazia assim não. Aí ele falou assim, nossa, será que só na minha igreja? Aí eu falei, poxa, ele é tão novo, mas também conhece o louvor antigo, né? E aí a gente foi cantar. Pensa que ficou bom o negócio. Nossa. Aí entrou, tipo assim, um novo ritmozinho ali. O sopro fez um negocinho e ficou bonito. É ruim fazer isso? Não é ruim. É tipo uma regravação. Isso aí, você tá entendendo? Não é de deixar de cantar, mas pode pôr. Lógico que tem umas coisas que eles botam umas regravações meio maluquetes, mas assim, isso aí vai de qualquer um. Mas É, porque no caso eles regravam e tentam colocar a roupagem que está hoje. isso Tipo, aí. pegar uma música de 1900 e não sei quanto e tentar botar um worship. E Aí é uma música que tem um montão de. ai, não dá, né? Demora, não dá. Já vimos que temos uma pessoa aqui que não é tão. Não, eu Não, sou. eu falo por mim. Igual lá na igreja, ontem eu toquei na Tarde da Benção. Aí foi uma cantora de fora lá, aí ela começou cantando Eu Navegarei. Uhum. Aí ela cantou Navegarei e tal. Só que ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, que ela entrou naquela música Deus vai fazer uma coisa nova, que dali ela já entrou no Sou Eu. Aí naquilo ali já puxou um corinho de fogo e já foi embora. Aí eu falo isso com o pessoal fala assim, ah, qual é o ritmo que você gosta de tocar? Ah, eu gosto de tocar rock. Ah, eu gosto de tocar o chip, eu gosto de tocar... Aí eu falo, cara, eu me amarro em tocar corinho de fogo. Ai, E eu delícia, né? fico, eu fico vendo bateras, tanto gospel quanto os bateras de fora, bateras de cantores sertanejos, porque tem coisas dali que você consegue trazer em relação a tocar. Uhum. Aí eu fico vendo os vídeos e falo, rapaz, isso daqui num corinho de fogo, acho que fica. E Massa. isso daí aí é onde que eu toco, saio com os braços doendo, com a bunda Mas doendo, você, mas. meu filho, acho que é porque você veio dessa época, porque É, os bateristas de hoje não sabem. Eles não sabem, tipo assim, se eu trocar de um louvor e pegar. Não tem um ritmo. Então, eu fui cantar numa igreja esses dias e aí o pastor que ministrou puxou uns corinhos. E puxou. Aí eu brincadeira, sério mesmo, eu vou infartar. Porque os músicos não iam, porque não cantam. Não sou nada contra quem canta só adoração, que canta worship. O pessoal fala, hey, você não sou nada disso. Eu só acho que fazer do worship algo que só existe o worship na igreja, aí eu não acho legal, entendeu? Eu é. acho que o músico, eu sou muito a favor, o músico gosta,
toca-se tudo. Lógico que ele vai ter um estilo que ele mais gama. O pessoal me pergunta, Renato, então você gosta só de pentecostal? Eu que não sou assim, não é que eu gosto só de pentecostal. Eu gosto daquela levada de viola, daquele, eu gosto dessa levada que vai tocando. Eu gosto de um louvor que é mais parado. Você já tocou comigo, você sabe que eu gosto de meio que falar na hora do louvor. Então não é isso. Não é assim. Eu não gosto do worship que fica se muito tempo numa mesma frase se repetindo, né? E aí eu não vejo uma evolução de Cristo, da presença. Eu vejo uma evolução de um louvor que leva as pessoas. Porque quanto mais você canta uma letra só, e você fica no mesmo ritmo, é nítido que a pessoa vai entrar num transe e vai começar a ficar. Então não é a presença, eu quero a presença. É diferente, eu acho que você vê isso. Não é uma Sim. presença, não é presença. Tantas músicas antigas que a gente ouve que eu tinha muito isso quando eu morava em Cachoeira. Vou até abrir isso pra você. Que eu tinha esse preconceito que eu falava assim, que nem teve uma vez que teve um congresso lá, que foi numa quadra, aí quem foi cantar foi Lauriette. Aí Lauriette Hum, chegou e tal. Aí ela chegava, ela pegava a mão no microfone, botava, não sei o que, aí ela saudava a igreja, não sei o que. uhum. Aí começava a música. Cara, não dava, sei lá, não dava o coro e a igreja já tava pegando fogo. E eu falava assim, ah, não, mano, Não isso não é existe, possível. não Isso pode. daí é a galera, acho que por conhecer a música já vai. Só que depois eu comecei a viver isso com o Anderson. O Anderson, ele lançou o CD dele e não eram músicas, claro que tinha uma ou outra que já tava na rádio e tal, Aham. mas às vezes ele tocava uma ou outra música que ele começava a cantar igual. O Anderson, ele lançou quando ele lançou o primeiro disco dele, que foi o Identidade, a música que saiu estourando foi Identidade. Que Aham. é a capa, e era com a Bruna Carla e tal. Mas quando ele cantava Canção do Céu, que não era uma música que tava na rádio ainda, a igreja. Ia. Aí eu falava assim, gente, como assim? Aí eu comecei a lembrar dessa época da Laureate. Que eu falava assim, gente, na época da Laureate eu via muito isso e eu falava, velho, esse pessoal tá encenando, tipo isso. É porque a tendência é achar que só vai a presença, só vai ser chamada se for numa adoração. E não é Isso assim. daí. Quando você canta um louvor que tanto pentecostal ou corinho de fogo, quando a pessoa está no momento ali, é você e Deus, a presença vem. Então, essa maneira, essa coisa o Anderson teve na nossa festa, né, de 25 anos, lá da DNV, e aí ele foi puxar nos louvores. Gente, eu vi um outro Anderson, literalmente, porque ele cantando e depois ele foi entrando no outro, foi muito bom. Foi um, Tipo, fazendo medleys, né? mas e foi muito bom. Ele tava tão assim, tão, eu falo, gente, tá diferente, porque acho que a pessoa com o tempo também vai vendo que a presença é a melhor coisa, gente. Não adianta. Você pode ser a melhor cantora, você pode ter o melhor timbre, você pode ter tudo, né? Hoje eu tenho uma mentoria legal com uma amiga minha, né, do Rio, que canta, e ela fala, Rê, eu vejo que você não gosta muito, assim, não é muito de estar nas redes sociais. Eu até falei com você que para mim Uhum. estar aqui hoje, tive que, né, Amadurecer a amadurecer a ideia. ideia e fiquei, tipo assim, eu tenho até um amigo que ele vai falar assim, eu não acredito que você foi lá primeiro, veio aqui, lá da Bahia, ele vai falar, eu não acredito, Ai, Renato, Jesus. você foi lá e não veio aqui, nós anos já te chamando, ele vai falar. Mas assim, primeiro que eu acho que é porque eu sinto numa liberdade de estar com você, de conhecer você e saber que talvez nossas ideias meio que são meio parecidas, né? Sim. E essa liberdade de ver você é muito bom, de lembrar as nossas histórias que a gente já viveu junto. Né? Não vivo mais, né? Porque o menino é chique, não dá muito pra estar junto. Falei com o Laís, falei, mãe, vamos voltar pra Vila Velha, vamos voltar Ai, pra pelo Vila amor Velha. de Deus. Mas assim, ela sempre me dá essa, ela fala assim, Rê, acho que o que você vive é bem melhor, né? Eu cheguei numa fase assim, 48 anos, e, tipo assim, poderia estar melhor, tipo assim, muito mais. Eu já deixei passar oportunidades. Renata, você poderia hoje estar muito melhor reconhecida? Sim, eu deixei passar coisas, né? E há um ditado, né? Cavalo selado passa uma vez. Só que eu não. E ela sempre me pergunta: você se arrepende? Eu não me arrependo.
porque eu acho que hoje, tipo assim, eu tenho um casamento firmado em Cristo, vejo os meus filhos firmados na igreja, e eu não me arrependo, sabe? Poderia estar melhor, deixei passar algumas oportunidades, né? O Dan sempre falou, Rê, você, eu deixei, eu tenho pessoas que falam, cara, você deixou passar muita coisa, você podia estar muito melhor. E aí teve uma essa semana que falou assim: você poderia já ter um M no seu Instagram. Eu, hã? Quê? M? O que tem M? O que é M? Meme? O que é M? Não, Rê, você hoje, você tinha que estar, já tinha que ter milhões de seguidores. Eu falei assim, cara, assim, é porque eu não entendo muito essa forma de hoje, de você ser alguém, você precisa ser alguém no Instagram. E aí eu não sou assim, então tô feliz, sabe? Pode ter É, esse, passado algumas coisas na minha vida? Passou. Mas tô bem. Tô você tá tranquila. realizada, né? Eu acho que É, esse é o melhor. tipo Igual você assim, falou, você tem um casamento, né, que o Fábio, incrível. não. Um dos caras, vou falar assim, um dos caras mais incríveis que eu já conheci. Que ele é muito gente fina. Você tem dois filhos que estão na igreja, estão trilhando seus caminhos e tal, e você vê isso, eu acho que não tem. E ó, e falar em filhos, talvez seja até uma oportunidade aqui, né, nesse podcast, de falar algo sobre o meu filho. Tipo assim, quem vocês conhecem, o Felipe. E, tipo assim, o Felipe, ele nasceu aos 3 anos. Eu diagnostiquei algo nele, né? Eu via, mas não aceitava. E aos 11 ele passou por algumas situações, muito enfermo, e aos 11 foi entubado e tudo. E lá eu descobri algo que eu já sabia, né? Que ele toma remédio desde os 3. Hoje meu filho tem 23 anos. Deus fez uma promessa para ele há 7 anos atrás, que daria alguém que o entenderia e o ajudaria e o amaria da forma que ele é. Hoje meu filho tem 3 diagnósticos, né? Que são F90, que é o TDAH, o imperativo. Tem o F70, que é um retardo mínimo mental, e tem o F84, que é o autismo nível 1. 3 CIDs. Quem olha para o Felipe hoje E fala não assim, parece. não parece. Não Então, parece. porque esse tempo na vida do meu filho, você conhece eu, né? Sou meio braba, né? Sou meio brabinha. Então, algumas coisas que ele tinha disruptivas, eu tirei assim, na forma meio bruta. Então, por não aceitar, eu, né, a forma meio bruta de, tipo assim, né? Não posso nem assustar o povo aqui, senão vai dar. Só que, tipo assim, hoje a gente tem esse diagnóstico, eu já tive desde os 9. Na verdade, era autismo severo, né? Porque ele tinha repetições de sinais. Depois, por conhecer a Cristo, criá-los na igreja e ter amigos, tipo assim, eu lembro o Dan tinha muita paciência com ele, né? Sabe? E pessoas que me envolveram numa época, esse dia eu estava lembrando. Eu lembro que uma vez Dan precisou ficar lá em casa uns 3 dias, ele, e assim, foram momentos legais, porque o Dan fez o Felipe gostar do barulho da música, entendeu? Ah, Do que massa. toque da música. E o Felipe, ai, esse toque. Aí ele, não, Felipe, olha só, e mostrou algumas coisas. E Felipe hoje canta no louvor, Oi. né? E, sabe, uma coisa que. E vai casar, Uma gente. coisa que eu me assustei, que eu vi ele, um vídeo que você postou, alguma coisa assim, ele cantando. Eu falei, ah, gente, Felipe É. canta. E tipo assim, é bom porque ele gosta, por assim, se você hoje, igual eu falei, vou estar com o Dreyfus amanhã. Poxa, tio Dan, irmão do tio Dan. Aí ele se Vai. associa e Aham. aí ele gosta. Ó, ok, tá tranquilo. Então ele associa isso. Ele gosta da Leia, ele gosta do Ronde, ele vai associando as Associando pessoas as que ele gosta. pessoas. E a Tamires, que é a noiva, ela é assim, essencial. Ela tem dia que eu falo assim: você tem certeza, minha filha, que é isso? Ela, ô, sogra, eu tenho certeza e tudo. Aí eu brinco com ela: agora eu tô orando pra você não desistir, né, minha filha? Fica firme aí. Então, tipo assim, hoje eu percebo que essa trajetória de eu ter não ido, talvez, você perdeu um sonho, você não foi, mas foi melhor, porque hoje eu vejo um filho de 23 anos, o povo gosta dele, ele tá firme com Jesus. Talvez se eu tivesse ido naquilo que eu queria, que era, ó, Você perderia. propostas que eu recebi, mas eu teria que estar muito no Rio, e eu teria que estar não sei o quê. Eu não ia ver o crescimento e a situação que foi se agravando com o tempo na vida dele.
Então, eu sou muito grata, assim, sabe? Senhor, passou. Ah, Renata, você está tentando, então, hoje voltar e ficar famosa? Não, assim, se uma coisa que eu não entra muito no meu calor é fama. Eu quero ver Deus, assim, eu quero ver Deus nas vidas das pessoas. Eu quero poder sair de um lugar que eu canto e receber mensagem no dia. Nossa, esses dias foi muito legal. Eu recebi uma mensagem e a menina falava de uma forma muito engraçada. Ela, caraca! Ela falava assim comigo, pô, pô, irmã. E eu tô, meu Deus. Devia ser Que carioca, coisa. né? E aí eu tô, e ela tá falando, caraca, foi muito massa, muito maneiro. Você cantou algo e você falou algo, cara, e atingiu a mim. E aí eu, atingiu a mim, aí ela foi, sabe? E aí eu até perguntei pra ela, eu posso postar o que você mandou, o seu áudio? Ela, não, deixa primeiro, porque deixa concretizar tudo, depois eu deixo. E foi muito interessante. E eu tenho Que orado ao maneiro. Senhor para isso. E quem convive comigo, minhas amigas Léa, a minha intercessora Solange, que está comigo, eles falam assim: Renata, é muito legal. E os músicos, no caso, vamos supor, né, que são mais novos, Galdino, os meninos que tocam comigo, eles querem, tipo assim, morrer, não desmaia. Porque tem dia que eu sou medrosa, eu recebo algumas coisas para cantar, o medo é tanto, eu não marco. Aí eles Ai, falam, gente. pelo amor de Deus, a gente vai pegar a sua agenda agora, quem vai fazer é a gente. Tipo assim, mas eu sou muito grata, assim, mesmo hoje não tendo. Eu sempre pergunto alguma coisa, Dan que me ensinou muito, algumas pessoas eu falo, o que que você acha? Tá legal? E aí eu recebo assim, nossa, mas eu gosto, vai. Então, esse medo, e eu sou muito grata também. Tem uma pessoa que teve uma paciência e tem comigo, é o Emerson do S2. Ele tem uma paciência assim, inacreditável comigo. Eu chego lá para gravar e falo, ai, acho que eu não vou gravar hoje não. Ele, mas por quê? Tá tudo certo. Ai, mas eu não tô legal hoje. Nada. Eu tô- Meu Deus do céu. Porque o medo, sabe? Mas a gente tem visto Deus agir. E assim, eu tenho falado assim, Senhor, o que for para ser, vai. Hoje, porque meus filhos já estão criados, eu já vou casar um. Então, se for agora, aí meu menino brinca, mãe, mas na velhice, né, Deus? Fazer alguma coisa? Ué, mas tem que. Ô, gente, que legal. Rê, vamos lá. Eu queria voltar um pouco na sua trajetória, assim. Gostaria de saber um pouco como é que foi a sua criação, em relação à sua família, aos seus irmãos, né? As pessoas que já te conhecem vão saber mais ou menos o que eu tô falando, pelo fato da sua família toda cantar, Toda toda, cantar. né, tá na igreja. E quem não conhece vai conhecer agora um É. pouquinho da história, como é que foi lá desde quando vocês eram crianças. Então, a trajetória nossa é muito linda. Meus pais, nosso pai. E assim, nossa, voltar à trajetória, acho que eu vou chorar igual você. Porque tem meu paizinho, né? Mas assim, a família sempre cantou, né? Família conhecida na época como Família Redenção e depois passou para Família Leitão, né? E eu não cantava com a minha família, porque eu tinha uma voz muito grave e era esquisita, eu não queria. Então meus irmãos foram cantando e eu fui ficando com os meus sobrinhos na época. E aí eu não fui. Mas a mãe, gente, eu entendo assim que hoje minha mãe foi uma mulher muito sábia, mas muito brava, né? Muito, tipo assim, a gente não tinha negócio assim, não vou querer, vou ter que ir. Então, com 12 para 13 anos, eu comecei a cantar com a família. 13 para 14 anos. E nessa época também eu conheci o Lidigero, que hoje a gente, né, que é professor de música e tudo na época, o cara é fera, fez algumas músicas para Lauriettes, no passado compositor. E eu lembro que ele fez uma música, Amai-vos uns aos outros, e eu gravei no estúdio do Armando, em Jardim América, muitos anos atrás, não sabia nem que era estúdio. Eu fui pro Armando, que depois foi pra Vitória, ficou um estúdio conhecido. E a gente gravou ali, Amai-vos uns aos outros, eu vos amei, uma coisa assim. E ali eu comecei a cantar com a família, né? Só eu falo isso assim, eu fui muito. Não é que meus irmãos não eram obedientes, mas em termos de ser a caçula, eu fui muito obediente. Então, assim, minha mãe sinalizava aqui, eu ia para onde ela ia.
E aí eu lembro que aos 12 eu fui batizada com o Espírito Santo e eu lembro que eu comecei a ter uma intimidade com o Senhor que não era normal, assim, para uma criança de 12 para 13 anos, né? Era uma intimidade que não era normal. Tipo assim, parecia que. Ai, Renato, como é que Deus fala com você? Eu via algo que era assim, vinha como um pensamento, Deus falando comigo. E, tipo assim, eu sempre obedeci muito, minha mãe, meu pai. Então, tipo assim, Deus falava comigo assim: você não vai entender agora, mas no futuro tu verás a obediência se tornar em bênção na sua vida. Amém. E aí eu vi tudo isso. E eu tenho hoje isso dos meus irmãos. Meus irmãos falam assim: a Rê foi muito obediente. Eu fui muito obediente. E assim, obediente a pastores, a tudo. E nessa toda essa trajetória de cantar, eu fui melhorando a voz. Aí eu fiz escola de música do Estado do Espírito Santo 3 anos, né? E aí fui melhorando. Eu fui conhecendo pessoas que foram me ajudando muito. E aí chegou uma época assim, nos 19 anos, eu comecei a gostar de outros estilos, né? Porque minha família é Uhum. conhecida como Voz da Verdade aqui no estado. Meu irmão, você olha pro Rob hoje e fala assim, meu Deus, é conhecido como Voz Verdade, Foi da verdade que eu não conhecia. que não Eu conhecia, não conhe... muita gente. Já tinha ouvido uma música, mas Isso. eu não conhecia ao ponto de parar pra ouvir. E muita gente conhece Voz da Verdade aqui hoje através da minha família, né? Quando eles Sim. estiveram aqui, que a gente cantou com eles. Então, tipo assim, quando chegou aos 19, aos 14 para 15 anos, eu fui gostando de uma Alessandra Samadelo, né? Voz e piano, eu falava, gente, essa mulher canta muito, meu pai amado. Eu ficava apaixonada. Uma Alessandra Salvadeiro, que dizia, com os braços bem abertos, cantava aquela coisa. Eu fui me apaixonando. E eu fui saindo e fui gostando de outras coisas, né? E fui gostando de outras coisas. E as promessas do Senhor começou. Vim, que eu iria ter algo que seria diferenciado dos meus irmãos, mas eu não deixaria meus irmãos, mas que eu tinha um chamado, né? E aí eu lembro que uma vez com 18 anos, minha mãe chegou para mim e falou assim: Renata, minha filha, eu preciso falar algo com você. Você sabe que eu sou gêmeas, né? Minha irmã faleceu e minha mãe fala que assim, nessa trajetória, ela me entregou para o Senhor. Ela falou assim: eu quero que ela seja diferente. Eu falei, mãe, você só fez isso. Ela, minha filha. Então, eu fui uma filha que não precisou muito apanhar, né? Assim, a mãe. Eu fui uma filha que eu tenho horário, sou enjoada. Eu acho que você me conhece porque eu sou enjoada Uhum. com certas coisas. E eu cresci assim, obedeci. Quando minha mãe deu o aval, vai poder namorar, vai, não vai poder, termina. Quando eu conheci Fábio, a mãe falou: você não vai namorar, não, nem meu pai. Na época, meu pai, eu lembro que ele foi tão severo assim, e ele falou assim: acho que a gente nunca comentei isso, mas ele me pegou assim, eu fiquei com o braço sem poder mexer muito, porque não vai casar e não vai namorar. Eu falei, tá bom, pai, vou orar. Vou orar, porque eu já tinha 22 anos e eu Caraca, com amei 22. Fábio. Eu tinha terminado, né, um namoro com o filho de uma dirigente de oração de São Torquato. Namorei muitos anos e aí terminei. E aos 20 anos eu conheci Fábio, quando eu entrei no Mas quando projeto. você namorou antes do Fábio, seus pais deixaram. Deixaram, Normal e normal. tal. Era filho de. Mas não dava certo. Não deu assim, não ia dar certo. E Deus falou comigo. Um dia eu fui cantar, eu lembro até hoje, gente. Eu tava cantando um hino da Laurete antiguíssimo. Verei o meu Salvador, nem um tô no banco. E eu lembro quando eu saí do altar, veio uma mulher em minha direção. E eu namorava nessa época com esse rapaz. Ela veio em minha direção e ela falou assim: Ei, olha, você não vai casar com esse que você tá namorando. Eu falei, aí ele tava perto de mim e já ficou meio bravo, né? Hum. Ela falou, Deus me mostra que o senhor vai nascer de novo, mas você vai precisar obedecer. Eu não vi essa mulher mais e fiquei com isso. E realmente o meu nasceu de novo, né? Quando eu conheci Fábio, ele não conhecia Jesus, né? Nossa, e para minha família isso é Nossa.
não rola. Não, Então, não, Fábio não não batia. vai. Então, eu levei Fábio no show do Vai da Verdade, lá no Ibirapuera. Pensa, aquele show apoteótico, maravilhoso. Show deles é... Era maravilhoso. E Fábio gostou muito, Fábio ficou assim, ó. Cara, os crentes não são bobos. Eu falei, lógico que não, meu filho, nós somos top. Que bobo é o simples, nós somos muito massa. E ele ficou apaixonado, né, com isso. E aí depois ele foi num culto de ciclo de oração. A gente era amigos mesmo, amigos. Quem pregou foi o pastor Elcio de Assis. E nessa palavra, Fábio conheceu Jesus, quase quebrou minha mão. Aí ele se converteu. Só que, tipo assim, eu nunca chamei, eu tenho um jeito de ganhar para Jesus muito diferente. Eu não fico assim, aceita Jesus, não. Porque quem faz isso tudo é o Espírito Santo. Então, o meu testemunho, ele vai influenciar muito mais na vida de alguém para se converter do que eu só simplesmente falar. Hoje está muito mais difícil ainda. Hoje, se você não tiver algo, se você não tiver mesmo essa certeza, você está no meio, no cima do muro ali, aí fica difícil, né? Outro tema massa, hein, em cima do muro. E aí, Bom mesmo. e aí o que acontece? Eu conheci Fábio, esperou. Fábio esperou meus pais aceitarem, minha mãe orou, nós oramos. Eu orei um ano, gente, eu fiquei um faquinho, eu fui a 46 quilos na época. Jejum, oração. Orando, onde eu ia, Deus falava, tô colhendo as suas lágrimas. Eu falava, tô colhe mesmo, porque eu preciso de uma resposta. Foi quando os meus pais Na aceitaram. verdade, a resposta era pros seus pais, né? E aí minha mãe teve uma visão e ela falou com meu pai falou, vamos namorar. Então deixa ela namorar. Deixou, mas ficou 6 meses sem falar com o Fábio, né? Era um amor. O Fábio era um bichinho, assim, né? Nem muito que. Mas depois se tornou o melhor genro. Tipo assim, o melhor genro, assim. Meu pai Fábio aproveitou tudo do meu pai. E assim, hoje eu não tenho meu pai há 4 anos, né? Mas assim, Meu pai sempre falou: esse menino é uma safra única. Esse menino é um filho que Deus me deu. E é mesmo, Fábio, ele é muito bom. Se tornou, né? Ele, nosso Deus do céu. Então, essa trajetória minha de cantar, assim, tem muito a ver também com meus pais, porque insistiram. Ah, Renata, você nunca passou uma fase que você quis desviar ou que você aprontou? Lógico, gente, todo mundo acontece. Só que a gente não sabe nem desviar. Rodrigo, fala sério. É verdade, Você é sabe verdade. desviar, meu filho? É verdade, a gente acha que, vou. Eu lembro que nessa história de desviar, né? Que quando os meus pais se separaram, eu tinha 16 para 17 anos. Douglas já tinha 18, que no caso eu ia fazer. É que você Alguma acha coisa que é assim. Eu lembro que eu era de menor, que meu pai ainda. A minha mãe foi embora pro Rio, aí meu pai ficou ainda cuidando da gente. Aí eu lembro que eu tive um pastor, quando um tempo que eu fui lá da Gileade, de Vila Velha, que ele falava assim: Dreyfus, você e seu irmão eram pra ter. Só que eu e meu irmão, a gente ficou morando sozinho por um tempo, tipo, 2 anos. Meu pai, ele ia na nossa casa, é... Tava faltando alguma coisa e tal. Aí ele fez o quê? Ele trabalhava em outra cidade, a gente morava em Castelo. Ele colocou uma empregada na nossa casa, ela ia lá, fazia comida, lavava a louça, não sei o que e tal. Aí na época a gente tinha uma papelaria, né, em cima da nossa casa, assim. Uhum. Aí eu ficava de manhã e o Douglas ficava de tarde. Porque eu estudava de tarde na época. Aí eu ficava de manhã, dava 11 horas e pouco eu fechava, aí eu tomava banho e ia pra escola. E o Douglas, ele ficava de tarde, aí quando dava 6 horas ele fechava tudo e ele ia pra escola à noite, que ele já tava estudando à noite. Aí a gente fazia churrasco, final de semana, e a galera comprava bebida, essas coisas assim. Aí eu ficava assim olhando, o pessoal quer beber? Não, quero não. Dentro da gente tinha aquele temor. Não, você não vai beber e tal. Aí, às vezes dava final de semana, eu falava assim, acho que eu vou na igreja hoje. Aí o Douglas falou assim, vamos ali na igreja da nossa prima, na Batista. A gente ia lá na Batista e tal. Vamos lá em Castelo, na igreja. A gente ia. Só que, na nossa mente, a gente tava desviado. Só que não tava. É que a gente não fazia nada. Aí eu lembro que teve um amigo que falou assim: rapaz, vocês saíram da igreja, mas vocês não saíram. Porque o temor é aquela coisa tipo, não, Isso não vou aí. fazer isso. Eu acho que isso também vem da criação que os meus pais, né, que os nossos pais deram pra mim e pros meus irmãos. Mas a gente não tinha esse negócio
Não, vou sair. E quando eu lembro uma vez que eu fui pra casa de um primo meu, aí na casa dele tinha aquelas adegas, né? Aham. Aí tinha um montão de coisa lá e tal. Aí a gente, vamos experimentar. Aí nessa época, né? Aí, cara, eu lembro que eu bebi o negócio e falei, você tá doido, filho? Quem que gosta disso? Esse aqui negócio desceu rasgando. Falei, Quente. Aí eu falei, não, filho, tá doido. E quando a gente voltou pra igreja na época, a gente, né, não tava na igreja, na nossa mente, só que a gente ia nas igrejas e tal. Aí eu lembro que uns jovens amigos nossos lá de Cachoeiro falou assim: vamos lá no culto, vai ter um culto, não sei o que, congresso, não sei o que e tal. Rapaz, o pastor, a gente sentado lá atrás, eu e meu irmão Aham. sentado lá atrás, assim, Aí assistindo o vinha o culto. profeta Machado. Não, e o pastor pregando lá e tal, não sei o quê. Rapaz, eu e meu irmão, a gente começou a chorar. Aí uns amigos nossos, de lá da frente, eles viram que a gente tava chorando. Rapaz, aí na hora do apelo, fica de pé. Não sei o quê. O pastor começou a fazer apelo. Rapaz, os nossos amigos todos saíram de trás, aí parou atrás da gente assim, e ficou parado, tipo, meio que intercedendo, Uhum. mas naquela pressão, né, psicológica e É. tal. Aí Doug olhou pra mim e falou assim: mano, vamos. Aí a gente foi e voltou. Aí nessa época a gente foi e voltou pra igreja e tal. Aí naquilo ali a gente já tinha voltado a morar em Cachoeiro. Aí. Mas isso aqui é isso daí. A gente não sabe. Principalmente Não quem tem sabe. esse princípio desde pequeno, né? Acho que, tipo assim, nós que vivemos um tempo difícil, não é difícil, de umas doutrinas, né, meio mais humanas, aí a gente tinha essa vontade de ir pro mundo só para poder, né? Usar uma calça, usar um brinco, porque na minha época eu não Não podia. podia. E aí eu acho que queria, mas nem isso, assim, eu não tive muito isso, não. Eu amava estar na igreja, eu não tenho muito problema com isso. E aí essa geração que nasceu de 2000 para cá, essa turminha que nasceu de 2000 para cá, né, conhecido como a famosa turminha, geração Nutella, assim, vamos supor. Não é isso que eles são, é porque eles têm uma vida muito mais fácil que a gente. Entendeu? Eu Sim. vejo, eles têm uma vida mais fácil. Não quer dizer, às vezes eu nem gosto muito dessa frase, né? Eu tenho uma amiga, a geração Nutella, nós não somos Nutellas. É uma geração mais fácil, uma geração em que hoje nós estamos, tem a internet, as igrejas estão mais, assim, acessíveis, né? Tipo assim, hoje, culto da Assembleia, você pode ir de calça, você pode usar um brinco. Então, tipo assim, e aí a minha filha, a Rebeca, ela olha algumas fotos minhas, ela fala: Nossa, mãe, eu não teria coragem de fazer isso, desfilar com a Bíblia no meio da rua. Isso, falei, lógico, minha filha, porque hoje não precisa disso. Hoje a forma de evangelizar Fica ou a muito mais forma diferente. de levar Jesus é totalmente diferente. E aí eu falo: É tão diferente que vocês não vão, né? Nós estamos nessa época, assim, culto de jovens, não vai. E assim, eu percebo que eu tenho que dar sempre uma puxada nos meus meninos, por quê? E poucas igrejas têm isso ainda, né? Culto E de cuido jovens. de jovem. Eu tenho que dar uma puxada nos meus meninos porque eles falam assim, Felipe é bem assim, mãe, eu gosto do louvor do ciclo de oração. Ele gosta. Até porque a situação dele faz com que ele goste de coisas que sejam agitadas. Mãe, eu não aguento os cultos jovens. Eu vou morrer, ele fica, eu vou sentar lá, mas porque eu escuto muito. Porque eu falo, meu filho, que isso? Ah, mãe. Olha, então, tipo assim, é o diferencial que seria, era para estar assim, ter trocentos mil jovens dentro da igreja, e não tem. Aí isso também meio que nos deixa assim. Mas a minha trajetória com Jesus é maravilhosa. E, tipo assim, eu gosto de cantar demais com a minha família. Toda vez que a família se junta para cantar, quais louvores? Ah, mas vamos cantar isso. Eu falo, gente, assim, vamos dar uma mudadinha? Vamos? Não, mas a gente tem. Porque é Não, um mas o, filho. o mais engraçado é que vocês. Vamos lá, igual o Voz da Ah, Verdade, é que porque hoje vocês entrou, cantam hoje muito. entrou os Os, filhos, os, os né? filhos, Os né? filhos cantando. Mas é igual o Voz da Verdade, né? É da verdade, entrou os filhos. Mas vocês cantam Voz da Verdade e, cara, é diferente. Vocês cantam, vamos botar assim, a mesma música há 10 anos. Há 10 anos. E não parece que é 10 anos que vocês cantam a mesma A música. gente foi cantar na ceia, uma ceia que teve lá na sede, aí pediram para a família fazer o louvor, e a gente foi fazer. Aí eu falei, vamos cantar o Chuva de Sangue, que já tá, mas tem tudo a ver. Aí os meninos foram tocar, os meninos tocaram muito bem. Aí entrou, chuva. Diz eu falei, gente,
É Foi uma um coisa. vídeo que eu comentei que eu falei, nessas gigas eu Cara, não e tipo entro. assim, e pior, que tipo assim, não é pior, né? Acho que é bom. Eu sou fã dos meus irmãos, assim, eu fico olhando aquele vídeo. Ai, meu irmão, chuva Não, de o sangue. Rob é demais, velho. Ele Eu manda muito gosto, bem. eu sou meio que, eu sou meio, sou fã da minha sobrinha cantando, das minhas irmãs cantando, sabe? Então, tipo assim, a trajetória nossa foi muito difícil e Deus, assim, me escolheu lá em casa, assim, eu falo, às vezes falo, profeta de casa não tem honra, né? Mas Deus me chamou para dentro da minha família. Entendeu? Quando Deus tem que me usar para minha família, eu não, eu falo o que eu tenho que falar, eu falo com as minhas sobrinhas. Ô tia, mas a senhora, eu falo. Tem uma sobrinha minha, ô tia, eu falei, minha filha, pode viver esse mundão, né? A Bíblia fala que quando a gente está no mundo, não é que se lambuza mais, né, amor? Mas Jesus voltar agora, sabe pra onde você vai, né? Nossa, tia, a senhora é muito brava. Não sou brava, você entende isso. Então, Te dou assim, o papo. e assim, hoje eu tô numa fase que eu tô vivendo uma experiência cada dia. Eu tenho falado isso demais. Hoje eu tô num nível assim. é, eu lembro que o Dan, quando me chamou para ver sua mãe, eu falei, Dan, eu vou por você e por ela, pelo amor e o carinho que eu tenho de vocês. Assim, eu não tenho muito mais essa coisa de querer ver alguém assim, já, sabe? Uhum. Falei, Dan, as memórias que eu tenho dela, as risadas, eu lembro. E uma vez ela ficou ajudando a gente na tarde da bênção, eu quero essas risadas. E aí eu fui ali, mas a gente teve um momento muito legal no dia que eu fui visitar a sua mãe, sabe? Um momento assim de Deus, assim, uma experiência que Deus. E naquele dia ali, Deus, né, falou muito comigo e a gente, eu lembro que eu abracei e nós oramos ali e Deus falou algo comigo assim, que talvez seria um momento que eu não iria ver mais, que eu não viria viver, não queria viver. E realmente, assim, passou, teve uma situação essa semana, de uma semana passada, de uma irmã que queria que eu fosse, eu falei, ah, não vou. Sabe, tipo assim, ah, eu não quero viver essa experiência de ver o que eu vi, Uhum. sabe? Eu quero viver, e foi bom, assim, porque Deus falou muito comigo ali, falou com o Dan, foi maravilhoso. E foi num estado triste, mas foi algo tão divino. E essas experiências que eu tenho falado que Deus tem fazido viver. Minha mãe está numa casa de repouso. Cara, você não tem noção. É, assim, Dreyfus, assim, só quem tá. É muita experiência. Só quem tá passando Tipo assim, você vai para uma casa de repouso, é meio deprimido. Assim, você chega lá meio deprimente, assim, você vê aqueles idosinhos, os filhos que não vão há 4 meses, aquela coisa. Mas eu já falei com Jesus, Senhor, o Senhor me deu uma experiência lá, na situação da sua mãe, Uhum. que foi tão incrível aquela experiência. Porque quando eu cheguei lá para ver sua mãe, ao lado da sua mãe tinha uma amiga minha de escola que eu não sabia. Olha, gente. Foi aquele dia, por isso que eu tô te falando. Eu cheguei quando eu tava lá com a sua mãe, a gente foi orar com a sua mãe. Quando eu tava saindo, ela, ei, Renata, sua mãe não tá. Quando eu olhei ela, tudo bem? Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, te conheço ela. Sou eu, Renata, a gente estudou junto, tal, Que Jaciara. isso. E ela foi falando. E aquela oração que nós fizemos lá atingiu essa jovem. Não era pra cura da tua mãe, mas era pra cura da Jaciara que estava do lado da tua mãe. Então foi assim, foi algo. Nossa. Foi muito forte. A Jaciara estava do lado. E nós oramos, e naquele dia eu falei: não, não é pra cura. Mas na hora que eu estava saindo, a Jaciara me chamou. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ela falou assim: eu estou na mesma situação da mãe do seu amigo. E eu tô passando assim, assim, sempre falando. E ela falou: você pode orar por mim? E aí eu me lembrei de toda a minha trajetória. Deus me chamou para cura. Pode ser através do louvor, lógico, mas Deus me chamou para cura, para orar, entendeu? Então, aquela experiência ali foi. E aí eu lembro que nós começamos, sua mãe partiu e ela foi me ligando. E a Jaciara tá super bem, hein? Acabou, tá bem, tá em casa, tá com a filha. Por quanto tempo, não sei, mas foi para cura não da sua mãe, mas foi para cura da Jaciara. E aí eu entendo esse agir de Deus, Uhum. entendendo? Eu lembro que uma das noites que eu fui ficar com a minha mãe, o, o Wallace, meu líder de louvor, né? Uhum. Ai, ai. Vamos falar que é uma parada legal.
Ele falou assim: vamos fazer uma live. Aí vamos fazer uma live aqui de oração e tal. Aí reuniu o mensagem de louvor e tal, e um montão de gente entrando. Eu lembro que eu saí. Não sei se você lembra que quando você sobe a rampa Sobe a lá, rampa. aí você dá de cara pra uma santa, né? Aham. Aí eu paro em frente Sua mãe àquela tava santa embaixo, ali. assim, aqui, a rampa e sua mãe tava aqui. Aí eu parei em frente àquela santa ali, aí liguei o celular. Aí a gente começou a live e tal, aí eu tava com fone. Aí eu lembro que o pessoal ia passando no corredor, o pessoal, tipo assim, nossa, cara Esse doido e menino. tal, é. Aí o pessoal começou a orar, aí a galera começou a orar no coisa. Aí eu tava assim, como eu tava com os dois fones, ninguém que passava do meu lado, né, tava ouvindo o que eu tava ouvindo e Aham. eu não tava ouvindo ninguém, porque tava alto. Aí eu lembro que eu senti Deus falando comigo assim: é, não peça só pela sua mãe. Ande pelos corredores orando por quem está ali. Que experiência Aí eu, maravilhosa. aí eu Eu falei já assim: vi isso. não, Deus não tá falando isso comigo, não. Aí orando, 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 orando. Aí eu comecei a andar. Eu acho que Aham. quando você tava em trânsito, eu chorando na hora. Eu comecei a andar. Quando eu fui ver, eu já tava nos corredores. Eita. Aí eu já fui andando. Aí, como a gente, né, a gente tem a identificação que é acompanhante, Aham. então ninguém breca. Ninguém Você anda breca. pelo hospital todo. Isso aí. Aí eu comecei, eu tava no. A minha mãe, acho que ela tava no primeiro andar. Ela tava aqui embaixo, Aí é. eu comecei a andar e subir, fui no outros andar e andando e orando e levantando as mãos, não sei o quê. Aí eu acho que algumas pessoas meio que vão percebendo, né? Ah, Aham. essa pessoa é acompanhante e tal. Tava orando, aí a pessoa orando, no caso, na live, e eu orando ali, não fazendo muito barulho por Uhum. causa do hospital, eu orando, Deus abençoe cada um, não sei o quê, não só pela minha mãe, não sei o quê e tal. Uhum. Isso foi muito legal. Aí, depois de um tempo, porque minha mãe, quando ela entrou no hospital, eu fiquei com ela um dia. Ela, não, filho, eu vou só fazer um procedimento aqui, É. porque ela não estava conseguindo evacuar e tal. Eu falei assim, mas aí depois eu vou embora. Só que ela não foi. Não foi. Aí eu lembro que tinha uma pessoa, mais ou menos assim, né, igual você falou, que tava lá, aí nessa época eu orei e tal, aí depois essa pessoa foi embora, que tava no quarto junto com ela. Uhum. Mas eu não sei se é a mesma, mas eu acredito que não, porque eu acho que quando você foi, ela já tava já quase já partindo já. É. Aí eu lembro que eu orando e tal, aí teve um dia que eu cheguei, que eu fui lá, ela tava bem. Aham. Na outra vez que eu fui com ela, que eu fui lá ficar com a minha mãe, ela já não tava falando nada. Aham. Aí eu lembro que eu cheguei e falei assim, mas não é a menina que tava Tava aqui. aqui. Aí, por você já ir, você meio É. que, Já grava. às vezes você já tem um contato com a enfermeira. Aham. Vamos colocar assim, porque você tava lá, um dia essa enfermeira tava lá e Aham. tal. Aí no outro dia que eu fui, essa enfermeira tava lá. Falei assim, cadê a mulher que tava aqui e tal? Falei assim, não, ela recebeu alta, foi pra casa e tal. Aí, tipo, isso foi muito gratificante, porque eu lembrei do dia da oração. O Espírito Santo faz a gente lembrar, assim, não, aquele dia que você orou, Uhum. e mescla muito com o que você tá falando, de você tá Nossa. ali, a pessoa. Isso vai marcar a sua história. Aí às vezes você fala assim, gente, por que que eu também não posso voltar de novo nem orar? Então, assim, marca a sua história, marca. É triste? É, mas Deus faz isso com a gente. Nossa, e foi uma coisa que eu fiquei pensando depois, eu falei assim, gente, isso É uma experiência que você jamais vai às esquecer. vezes não é pra gente, a gente quer a cura, Isso aí, não é para nós. e eu tive uma experiência muito forte nesses últimos dias, que é igual você falou, a questão de tocar, né? Aham, Eu já falei isso em outras lives que teve aqui, mas eu passei por uma situação esses dias. Lá na igreja tem uma missionária, não sei se você conhece, missionária Lucília, que o esposo dela faleceu de câncer recente agora. Aí eu corro desses embates, mas Deus me leva. Não sei se. Não sei. Aí o Alas o do líder do nosso louvor lá chegou e falou assim: ó, nós vamos ter um culto. Aí ele estava acamado numa aham, clínica e tal, tipo, literalmente já quase partindo. Aí nós vamos ter um culto de ação de graça, de aniversário de casamento, não sei o que tá. e tal. Aí eu preciso de uma galera pra ir. Aí eu falei, aí eu lembro que eu tava do lado da Laís, eu falei assim, amor, o Alas mandando mensagem aqui pra galera aí no culto, não sei o que, vai ser de tarde.
Aí ela fez um culto de lá de fora da Aham. clínica e tal. Aí eu falei assim, filho, não vou não, porque não dá pra mim não. Ele já tinha pedido, ela já tinha Aham. pedido ajuda de algumas pessoas pra poder ficar no hospital. Uhum. Aí eu até falei com ele, falei, Wallace, eu não tenho estrutura, cara, porque eu vou relembrar tudo, o lance da minha mãe Isso e tal. aí. Aí ele falou, não, mano, tá tranquilo, não sei o quê. Só que aí no culto, aí ele falou, vão no culto, não sei o quê, porque a gente não conseguiu ninguém, você vai e faz carrom. Aham. Aí eu falei, ai, Jesus. Aí fui. Cheguei no culto lá, a gente tocou, foi muito bom. Aí um montão de gente Aham. no culto lá e tal. Aí a Lucília me agradeceu depois, ô meu amigo, obrigado, não sei o que e tal. Eu sei como é importante pra você, eu sei como é difícil pra você isso daqui, porque Aham. quando isso aconteceu, ela já tinha, o marido dela já tinha passado por uma experiência com câncer. Uhum. E ela deu uma palavra, falou um montão de coisa comigo, foi muito bom. Aí, beleza. Aí isso aconteceu numa semana. Quando foi na outra semana, no caso, semana passada, o marido dela Ela faleceu. faleceu. Aí ele faleceu na quarta-feira. Aí chegou na quarta-feira, aí o Alas de novo, meu Pediu. líder, eu amo ele, eu amo meu líder. Ele falou comigo assim: nós vamos, então vamos tocar no culto fúnebre. Uhum. Aí eu falei assim: você vai arrumar outro baterista, né? Aí ele: É, não, mano, vamos lá, eu conto com você, não sei o quê. Porque realmente, como eu trabalho na igreja, isso. não tem muitas pessoas disponíveis. Então eu Hum, tô ali, toca. tô ali pra servir. Aí fui pro culto. Aí cheguei lá e ela não tinha chegado ainda. Aí Uhum. eu cheguei lá e aquele lance, né? O caixão tá ali, eu passo fora. Uhum. Aí passei, subi, bateria e tal, sentei. Aí entra um assunto que a gente já conversou, Uhum. de não distinguir o Uhum. que você tá fazendo. Eu lembro que a gente tava tocando e a gente tava rindo. Aí tem uma Uhum. hora que eu parei assim, eu falei, gente, eu vou olhar lá de baixo, vocês estão no velório, vocês estão Tão rindo. rindo, né? Só que não, era o prazer de estar tocando e tocando com a mesma alegria, em seja qual culto, em seja em o que for. Isso aí. E, Porque eu já tive essa cobrança de pessoas que chegaram pra mim pra poder falar. Igual eu comentei com as meninas quando ela estava aqui com a Nara e Sara, que eu tocava num culto manhã com Deus, e lá no culto manhã com Deus, na época que eu tocava, hoje tem mais. Mas, tipo, dava 15 mulheres. uhum. E eu tocando como se estivesse tocando num show Pra- de 300. Isso aí. Isso Aí aí. isso me fez lembrar de novo no velório, que eu Uhum. tava tocando lá e fazendo um montão de coisa. Aí depois eu mesmo parei, eu falei assim, gente, é um velório, não preciso disso. Aí de novo Deus veio dar aquela catucada. É porque para nós a morte, né, em Cristo é uma alegria. No entanto, quando meu pai faleceu, a gente não pôde ter, né, porque foi no auge da pandemia, mas a gente conhecia o rapaz do Parque da Paz, o dono, e ele nos liberou uma hora. Mas assim, nós chegamos, a família, os filhos, rindo, até porque eu que tinha feito tudo, né? A gente chegou rindo, assim, contando as coisas que o meu pai fazia, a gente chegou morrendo de rir, né? E a gente realmente, o choro veio quando estava enterrando, Uhum. que um trompete começou a tocar. Não, aí não tem Aí como, não tem né? como. Aí, mas assim, a minha mãe sempre fala com a gente, a morte para quem tem Cristo. Então, outra coisa que isso faz rever é quando chegou essa pandemia, eu vi muitos crentes desesperados, né? Morrer. Falei, ué, então o que nós estamos pregando? Que a gente tem que ter essa confiança. Se eu A morrer, eu gente estou em prega pra uma Cristo. vida eterna, né? Isso aí. Então, tipo assim, a pandemia veio nos mostrar muita coisa, né? E eu vejo que você. Hoje eu conversando com o Dreyfus, aqui eu tô aqui, só minha mente está olhando para você e falando, meu Deus, como ele cresceu. Como ele cresceu, porque nessa toda essa trajetória, eu lembro uma vez que a gente foi tocar em Coqueiral, você tava com cabelinho, você tinha um cabelinho, né? É, Cabelinho. cabelo em Thales Roberto. Aí eu, olha, esse cabelo esquisito. Aí depois a gente foi falar, aí eu lembro que você falou assim, nossa, tia Rê, mas você é enjoadinha. Eu falei, você vai ver que a tia chama sua atenção porque é pro teu bem. Aí você é enjoadinha. Aí agora você me falando isso, de tudo que você passou lá na igreja, no hospital, e tá lá na igreja, eu falo, meu Deus, ele cresceu, gente. Ele agora, Ah, mamão. isso é muito legal. Porque, não, aí, só pra terminar, aí a gente tocou no velório e tal. Aí o pastor Renato, que é cunhado dela, Uhum.
Ele pegou o microfone, ele começou a falar, ele começou a falar, ele começou a falar. Ele fez o apelo e teve gente que aceitou Jesus. Mas é. Aí eu falei assim, aí na hora eu lembrei da minha mãe. Aí eu até tirei foto, na hora Aham, que ele tava orando pra pessoa, eu tirei foto. Aí eu mandei no grupo dos meus irmãos, daí aham, mandei no grupo da família da minha mãe. aham. Eu falei assim, ó, minha mãe, ela adorava isso. Porque ela falava, às vezes ela falava assim, eu falava, mãe, você tá onde? Ou senão, mãe, tô te ligando aqui, você não tá entendendo. Porque minha mãe era assim, ela saía de casa, esquece. Você não fala com ela. Enquanto ela não Uhum. chegar no local, que ela olha assim, não tem ninguém perto, porque ela tinha muito medo de ser roubada. É, Aí ela pegava o telefone, aí ligava, né, a internet e tal. Ela falava, mãe, você tá onde? Ah, eu fui num velório. Aí o meu irmão até zoava, mas você tá fazendo o que no velório? Não sei o que, não, vou lá, porque é a melhor hora, não sei o que e tal. Aí ela falava, tem pessoas que se converteu, pessoas que pediram pra orar, não sei o que e tal. Quando eu vi aquilo ali no velório na semana passada, na semana retrasada, né? Semana passada, foi na quinta-feira. Eu falei assim, gente, que isso, cara? Eu tô bom revivendo tudo demais. que ela passava, né? Uhum. E na hora ali Deus falou comigo. Eu senti como um bom esporro de um pai, Aham. né? Eu ouvi nitidamente no meu ouvido, sim. Eu já falei pra você que quando você está na bateria, você não está tocando para os outros. Eita glória. Você está tocando para mim. Então, independente se é culto fúnebre, independente se é culto de criança, independente se é culto de mulheres, independente se é congresso de homens, se é o que for, você toca para mim. Você me adora Ai, no seu instrumento. muito bom ver Aí você eu falando isso. comecei a chorar, aí já juntou com o velório, comecei a chorar, e então isso é muito bom, porque às vezes a gente se esquece, É, né, o motivo da gente estar fazendo isso. Às vezes a verdade. gente pensa assim, ah, não, eu vou fazer isso porque eu vou lá Não, tocar com e uma é bom equipe, não sei ouvir o quê. você falar isso, sabe por quê? Porque eu te conheço, sei que você já tocou para grandes pessoas de nome e ver que você tem um pé no chão. É muito bom ver você falar isso. Por isso que eu me alegro em ver. Eu tô aqui olhando, gente, o Dreyfus. É o Dreyfus, ele virou bom, ele ficou. E é bom ver você falando isso, porque vim conversando até com ela sobre isso, essa trajetória da pessoa querer ser e, e tipo assim, não, eu não vou. E eu vejo, eu posso dizer que você já tocou para pouco, para muita gente, porque nós já vivemos isso juntos e é muito legal. Eu tenho, assim, é muito triste quando você ouve de um músico que serve a Cristo, igual, já passei por isso. Você tem como tocar comigo? Ah, Renata, quantas pessoas vai estar lá? Falei, eu não tenho noção de quantas pessoas vão estar, mas a gente vai para trocar. E, tipo assim, não ir. Entendeu? Então, é triste. Eu fico feliz de ver, Eu sabe? acho. Isso é muito bom. É muito bom você poder trocar essas experiências. É. Rê, vamos lá. Um momento que é o momento do podcast. Os perrengues. Fala aí Ai, de uns. perrengue. Eu quero entrar no perrengue Hum, primeiro, porque ai, depois eu quero entrar no lado bom, porque eu quero que você fale a questão do apartamento que eu falei que é pra você isso. falar. Mas vamos pelo perrengue primeiro. Perrengue, Provavelmente foi muitos. na Bahia, né? É, por exemplo, perrengue na Bahia. Vamos supor. É, Gente, por que perrengue na Bahia? que Porque ela a Renata, ela, se deixar, o pessoal viu na Bahia. toca os 30 dias do mês na Bahia, porque ela tem muita agenda na Bahia. É. Então, o que acontece? Lá, tipo assim, tem locais que eu já vou ciente daquilo que vai acontecer. Já tá tudo certinho, bonitinho. Tem outros que a gente deixa meio, né, assim, não tá tudo certo. A gente chega, aí a gente vai pra onde? Onde eu vou ficar? Ô, Jesus. Ah, Deixa pra resolver na hora, né? assim, porque a tendência, assim, vai chegar, eu já mando a quantidade de gente, tudo certinho. E aí, ai, mano, você vai ficar em tal lugar, assim, mas como? Não, não tem. Então, a equipe minha hoje que sai comigo já sai toda equipada. Roupa de cama, toalhinha, Meu bonitinho. Por quê? Deus. Porque nós já passamos perrengue de ter que ficar no chão de um lugar, de uma igreja, porque não tinha, ainda bem que a gente tinha levado. Porque eu faço os meninos levar. Oi, mas nós não vamos ficar num hotel, vai ficar os meninos todos juntos. Leva, porque é bom. Né? Outro perrengue, a gente foi abrir o show da Midian, em Nova Viçosa. E, tipo assim, eu ia cantar 1 hora, né? Poxa, 1 hora, porque foi algo Haja muito. música, né? É, haja muito. Tipo assim,
Foi algo muito legal, porque a prefeita de lá, que é a Luciana, ela falou: "Rê, eu quero algo assim. Vai ser uma inauguração de uma praça, Praça da Baleia, Nova Viçosa. Só que nesse dia, Renata, vai ter um grande evento com um cara lá, um sertanejo, não sei, o Léo, alguma coisa Santana, alguma coisa que é um cara, sem ser o do Axé, ia estar lá e a cidade estava mega lotada. Só que ela conseguiu fazer com que o evento evangélico fosse primeiro, começar na inauguração da Praça da Baleia e às 10h45 começar o show, que seria dessa turma. Então tinha de 7h30 às 10h45, tinha que rolar o show. A minha abertura para Midian chegar e cantar. E aí nós chegamos lá cedo, que pediram pra gente chegar cedo, a gente chegou cedo para passar o som. Quando a gente chegou, eu achei que era uma praçazinha, né? Eu falei, nossa. Aí me bateu medo, né? Aí quando eu cheguei lá em cima, os meninos, Renata, aí o rapaz já veio do som, falou assim: eu soube que o seu layout é o mesmo da Midian, que você não vai mudar. Eu falei, não vejo problema de mudar. Por quê? Por que eu não vou mudar? Oh, Jesus. Aí os meninos, tipo assim, você trouxe os instrumentos? Trouxe, a gente trouxe, levou tudo. A bateria, faltava uns negocinhos que Galdino não tinha levado. Aí o rapaz chegou e falou assim: tá. O rapaz do som muito sonoplasta, bem ignorante. Tipo assim, quem é essa garota? Né? Aí, e eles são de Colatina, tá? O pessoal do som pensa num som top, eles são de Colatina, o pessoal. Aí nisso, aí ele foi, trouxe os fones de ouvido, que não sei o que, o seu, eu falei, o meu eu trouxe e tal. Das meninas ia ser que já estavam lá, né? E aí ele foi e falou assim: eu não tenho isso na bateria, já foi tratando a gente bem assim. Eu falei, tá tranquilo, a gente vai cantar aqui. Eu calmo, e os meninos já. Falei, gente, calma, não adianta. Vamos passar o som, vão. O Galdino, Rê, falta um negócio da bateria agora, nós não tem. Falei, o quê? Falei, o que a gente vai fazer? Ele falou, Renata, não sei, vou sair caçando uma igreja por aí. Meu Deus. Eu falei, Senhor, também. Ele pegou o Abner, que é o que toca violão, e acharam uma igrejinha. O pastor dessa igrejinha, Galdino, ficou apaixonado. Renato nos atendeu. Foi tão engraçado que o dinheiro que eles receberam, eles abençoaram esse pastor. Foi algo assim. Caramba. Os negócios assim. Aí a gente conseguiu. Quando a gente foi passar o som, olha, esses perrengues dele. Aí eu comecei a cantar. Aí o moço: mas moça, você tem uma voz boa, né? Eu falei, obrigada. Aí ele: qual é o seu nome mesmo, meu? Renata. Não, sobrenome, filha. Fala desse jeito. Eu falei assim: eu tenho um Leitão, que eu amo, que é a minha família, mas o Brum. Ele, não, eu vou botar o Brum, né? Eu falei, tá bom, tranquilo. Aí nisso, nós começamos a passar. Aí ele: moça do céu, gente, moça, brincando assim, né? Eu falei, que bom, meu filho. Pô, a intercessora já estava lá, que é a Sol que já vai. Já vai, já? Leinha conhece a intercessora, estava lá já no coisa. E aí, a gente começou a passar o som, os meninos chegaram, vamos passando o som bonitinho. Nisso eu olho pra Brenda. Brenda chorando. Falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, mas o que é? Falei, Bidu, o que aconteceu? Tia, a senhora não sabe. Eu paguei os meninos tudo antes. A senhora não sabe. O dinheiro que a senhora pagou, pra mim e pro Vitor, tava junto. O esposo dela. Tia, eu não sei, perdi. Falei, hã? Meu Deus do Como que céu. você perdeu o dinheirinho? Minha filha não pode perder. Tia, eu perdi, menina, ela caçava. Aí a intercessora chegou e falou, gente, vamos parar? Vamos passar o som. E o cara lá, vamos logo, tipo assim, tratando a gente meio Acelera que... nada. Nisso, chega uma outra assessora. Falou assim, Renato, seu camarim tá assim, assim, assim. Eu falei, nossa, camarim, que chique. E tem 4 segurança para você também. Você quer que ele se posicione onde? Eu falei, Meu Deus. parabéns. Aonde que eu vou posicionar o segurança? Cara, você me conhece, né? Eu falei, segurança? Bota eles rodando na praça aí. Faz o que eles quiserem. Foi muito engraçado, assim. Os meninos riam, porque foi muito tudo meio que... Aí, tá bom, o segurança. Aí ficou lá, outro cai, falando, Renato, esse homem vai ficar atrás de mim? Mas olhando isso, nem é perrengue. Para nós foi um perrengue, porque a gente nunca tinha passado por uma situação. É uma Mas, coisa que nunca viveu. aí vem a Brenda com essa situação. Eu falei, Senhor, e agora, meu pai? Que já tinha acertado tudo e eu fiquei pensando, Senhor. Nós começamos a orar.
Nisso, a assessora que nos leva, que trabalha com a prefeita hoje, que hoje eu faço parte da Nova Viçosa lá, com as aberturas de shows, eu Uhum. faço lá. Ela viu que a Brenda chorando e a gente começou, eu falei, vamos passar o som, vamos morar. Aí nisso, minha filha, eu ligo pro meu marido, né? Meu filho, você tem um dinheirinho aí pra mandar? Porque a coisa. Aí eu, nem, tô num perrengão aqui. Aí ele, que perrengue, meu filho? Perrengue você passou, já passou pior. Você tá bem, você foi receber, tá no hotel. Falou assim comigo, né? Segurança. Segurança? Falei, nem, mas a Brenda perdeu, assim, dinheiro. Minha filha, quem achou tava precisando mais que a Brenda. Meu Deus do céu, o Fábio também. O Fábio é demais. Aí eu falei, tá bom, né? Quem achou tava precisando mais que a Brenda, ok. Mas no Fica- caso era o pagamento da Brenda E do e do Vitor, Vitor. poxa. Aí, tá bom. E ficamos ali orando, menina. Eu só sei que a intercessora desceu e tava essa turma que tava lá nos vigiando, como ia se posicionar, ficar e tal, as câmeras que ia ter. E aí eles começaram a orar, e aí uma delas perguntou, porque a Brenda estava chorando, né? A Solange falou assim, ó, eu não sei, mas acho que a gente vai precisar aqui, vocês podem me ajudar? Um envelopezinho branco, escrito bem. Eu fiz tudinho antes, bonitinho pra eles. Uhum. Ninguém achou nada. Só que essas mulheres se juntaram e falaram, não, a Reja passou muito perrengue na Bahia. Meu Não foi Deus. pouco, né? Assim, foi muito perrengue que nós já passamos lá. De eu ter que me virar aqui, o pastor falar que eu confiar em, tipo assim, vai mandar, não, eu ir, não mandou, não fez, e eu ter que me virar daqui. Deus E abriu voltar e. e voltar ainda e sustentar os que estão comigo ali. E Deus abriu umas portas escancaradas, assim, sabe? E aí elas se juntaram ali, só sei que quando acabou, a Brendinha meio murrada. Aí vamos agora, vamos jantar e tal. Nisso, eu já estava cantando, a gente começou o show certinho, 7h35 era o início do show. E esses tem uns negócios, tem uns negócios tudo certinho, os horários. Eu comecei a cantar. Aí eu só via a prefeita olhar para mim. Eu dou outro. E nisso foi dando 1 hora cantando. Eu cantei 2h20, Que isso, gente? porque ela atrasou. A Lidiane. Ela atrasou. E ela só ia cantar 50 minutos. Só que a prefeita tinha feito isso e todo o sistema, o deputado que estava lá tinha feito isso para não atrapalhar um show, o outro para a cidade. Uhum. Tava a praça muito cheia. E ela tinha que terminar 10, no máximo 10h15. A Medinha atrasou. E quando ela chegou lá, nós tínhamos tirado já os instrumentos. Os meninos vai tirando para entrar o dela. Eles não tinham levado. Vai, os meus meninos voltam a montar os instrumentos. Eita. Sabe? E tipo assim, foi muito, muito assim, pra gente foi algo assim, cansativo, um perrengue assim. E você não sabe, o da Brenda, as mulheres o que fizeram, deu até a mais do que eu já tinha pago pra ela. Então, Deus agiu de uma forma, então. Hoje eu tô entendendo. O meu marido sempre brinca, a Renata é a cantora que ganhava pão, ovo, essas coisas. Cantava muito na roça, essas coisas. Hoje não, hoje assim, evoluiu. E os meninos estão comigo, que é no caso o Ícaro, que está mais tempo, que é o tecladista, está mais tempo. Ele fala: vocês não têm noção, vocês estão vivendo melhor. Natan foi cantar comigo em Aracruz agora. Ô, Natan, você nem bem chegou, já recebeu? Nós já ficamos um tempo sem receber. Aí foi muito legal. Então, assim, os Ícaro é perrengues. muito bom Ele é um tecladista músico mesmo. maravilhoso. E é fono, né? Me ajuda muito, né? Mas assim, os perrengues, o meu filho, foram tudo assim, para crescer. E os meninos, eu falo com eles hoje. Hoje, se a gente tem, É tudo ok. aprendizado, né, Se a amor? gente não tem, ok. E não tem faltado. Cara, é surpreendente o que Deus faz com a gente, tá? Tem dia que o pessoal liga, Rê, quanto você cobra pra vir? Eu falo, cara, eu não sei nem cobrar, mas tudo bem, Jesus, o que que eu faço? Aí eu fico assim, não sei cobrar. E aí tem uma galera que quer fazer uma assessoria comigo, tem gente que quer mexer no meu Instagram, tem. Assim, Dreyfus, assim, eu não sou de falar, né? Mas se eu fosse olhar assim, todo mundo que quer fazer algo para que eu cresça, ok, mas ainda eu não tô muito assim. Eu gosto de estar na minha casa, eu não gosto de sair todo final de semana. Esse mês É, eu pô, saí tudo. eu vejo assim que você gosta da sua liberdade, porque É, a partir do momento que você coloca assessoria para poder fazer agenda e pessoas para poder mexer no seu Instagram e não sei o que e tal, você acaba perdendo isso. No caso, a liberdade, isso porque aí.
exemplo, né? Eu conheço pessoas que fazem esse lance de Instagram. Aqui, o pessoal Aham. do podcast mesmo, a produz e tal, fazem isso. Então, tipo, precisa de conteúdo. É, Então, vai então. precisar de você direto poder gravar um vídeo fazendo isso aqui, tal, Pensa a tal, Renata tal. gravando vídeo. Para gravar um vídeo é uma dificuldade. Entendeu? Aí seria muito disso. E a assessoria, aí, no caso de agenda, vai disso também. Pelo lado da assessoria, vamos botar uma assessoria grande hoje, cara, ela não vai pensar no exemplo, hoje a Renata não tá bem. Nesse dia a Renata não vai estar bem. Não, filho. Quanto mais agenda ela tiver sua, melhor pra Então, ela. e é cansativo esse mês de agora de março. Eu não fiquei um dia em casa. Então aí eu fico assim, ai, que vontade de estar em casa. Mas tem que ir. Mas eu fico feliz, sabe? Aí, mês de abril, o que que eu faço? Um mês eu tô todo, outro mês eu fico uns 2 finais de semana em casa. E aí o pessoal fala, poxa, mas você poderia estar muito mais além. Eu falei, calma, gente. Porque, Davis, eu não posso pensar em mim. Hoje eu não sei cantar de playback, Davis. Não sei muito Não, mais. hoje e desde quando eu te conheço, você já não cantava. Eu não sei cantar muito de playback assim, eu não sei. E aí eu preciso da turminha comigo. Então, para me Sim, levar uma turma comigo, eu tenho que dar uma base para sim. essa turminha, sabe? Tipo assim, não, eu tô tirando eles. Por exemplo, eu tenho o Juninho, guitarrista, eu tiro ele do momento de trabalhar. Então eu tenho que coisar. Então é isso, até eu falo, gente, a Renata não cobra, mas eu preciso cobrar pelos que estão comigo, entendeu? E eu sei que Deus vai abrir algo. Assim, o David, eu tenho tanta fé, igual você falou do meu apartamento, do que Entra Deus nessa parte aí. fez. Então, do que Porque Deus quando você me fez. contou, eu falei assim, oi? Aí esse dia eu falando com a Laís, eu falei assim, nossa, amor, que Deus, que Deus não faz isso com a gente igual fez com a Renata. Ela, o que que ele fez com a Renata? Eu falei assim, ela falou que Deus deu um apartamento pra ela. Ah, foi mesmo. Olha só, foi muito engraçado. Eu escuto isso, eu tô na minha mãe, eu morei na minha mãe 18 anos, né? A Rebeca tinha nascido, eu fui pra lá. E desde então eu escuto que Deus ia me tirar da minha família com raiz e tudo. Eu falava, como? Deus me deu minha casinha lá, minha casinha ficou muito bonitinha. E aí o pastor Eduardo também sempre falou, vocês precisam vir morar para perto. Eu falava, não, pastor, de aluguel não vem. E Deus me deu o primeiro carro, aí Deus me deu o segundo carro, e Deus me deu, acho que eu já estou no quinto ou no sexto, mas Deus foi me dando, assim, Uhum. algo que é de Deus mesmo. Eu não tenho como falar. Se eu falar assim, nossa, eu tenho um carro desse, como eu tive um carro desse, gente? É Deus. Quando eu lancei o meu primeiro, que foi o que você tocou, Fiel adorador. Fiel Adorador, isso tem 10 anos, 11 anos, na verdade. 11 anos quando você tocou. E nesse dia, e Deus vem falando comigo que eu ia sair. E nesse dia, foi uma pessoa visitar, foi uma pessoa na igreja assistir, ver o lançamento. Ele não me Não era da conhecia. igreja. Não, ele nem me conhecia. Ele foi. Alguém chamou ele, ele foi. E quando ele chegou lá, ele falou assim: Deus falou muito com ele. Muito, muito mesmo. Só que nesse tempo todo, eu lembro que Deus usou o pastor Moacir. Você lembra do pastor Moacir? Uhum. Deus uns dias usou o Moacir e falou assim: abre seus braços. Aí eu falei: epa, tô vendo um dinheiro vindo, dinheiro vindo. Eu falei: eita. Aí depois ele falou assim: eu vejo uma casa toda quebrada. Eu falei: nossa, será que é A minha tá novinha. luta? Não, luta. Ele falou: não, eu vejo uma casa em reforma. Eu falei: epa. E recebe mesmo. Menino, eu recebi e anotei aquilo. Se passou. Aí, tem um ano que eu tô no apartamento. Então, vai fazer um ano, praticamente 3 anos. Os 2 primeiros anos foi quando essa pessoa me procurou e falou que ele tinha feito um voto ao Senhor. Lá na igreja, no dia do meu lançamento. Ele falou: Senhor, se eu ganhar essa causa, essa menina que tá cantando aí. Eu gostei da menina nova, ó, que coisa linda. Essa menina aí vai se receber o que vier sobre minha vida. Só que ele perdeu, então passou esse tempo todo. Há Hum, 3 anos atrás, houve um problema na cláusula, alguma coisa do banco que viram que estava errado. Aí ligaram para ele, entraram novamente e deu causa ganha a ele. meu Deus. E aí ele foi, na hora que ele pegou a causa e viu que ganhou, ele falou assim: Meu Deus, ele falou que Deus falou na hora: lembra-te da promessa do voto. Aí ele lembrou do voto que ele tinha feito na minha vida.
E aí ele foi na minha casa me procurar e levar. Levou o cheque. E quando ele levou o cheque, na hora que ele me entregou, eu lembrei da promessa que Deus tinha me feito, de que viria um dinheiro sobre a minha vida. Uhum. E nós choramos muito, nós choramos muito, nós choramos muito, muito, muito. Por quê? Porque a gente queria comprar algo pro Felipe, né? Casar e ter, porque na situação dele ele precisava. E aí eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições de comprar para mim nem pro meu filho. Ou é eu ou ele. Só que quando veio essa situação, na hora eu falei com a pessoa que estava, é a promessa da minha casa. Aí, quando a gente começou a procurar a casa para comprar, já com o dinheiro lá certinho, você tem que comprar rápido, né? Porque dinheiro é assim, né? Você vê Uhum. dinheiro, você quer gastar. Daqui a pouquinho acabou. Nós começamos a procurar. Eu falei, Senhor, onde? E o Fábio tinha um desejo de morar ali no Apagateiro, porque é onde ele sempre ele cresceu, ele gosta dali do condomínio. E eu lembro que nós passamos, a missionária Solange viu uma placa, vence. E nós ligamos. Nós já tínhamos olhado o outro, quarto andar. Nós ligamos, esse é o segundo andar, e nós ligamos. E ela foi e falou comigo, a menina. Ah, é de um senhorzinho. E ele mora e tem um filho, e esse tá vendendo, ele tava por 300, baixou para 280, agora tá 250. E ele tá 230, se tiver dinheiro na mão, ele vende. Aí o Fábio falou, Renato, se for de Deus, ele vai baixar mais 10 mil. E nós ligamos para o senhorzinho, ele abaixou mais da menos, nós compramos 220 mil. Entendeu? Então, é algo assim. Aí a gente foi e comprou. E aí, quando a minha sogra veio a falecer, ela sempre falou, meu filho, eu vou deixar algo para você, que vai ser bênção para os seus filhos e tal. Quando minha sogra faleceu, eu jamais imaginaria, nem ele, porque a gente achou que a irmã dele ia, né? Mas não, quando ela faleceu, a primeira coisa que a irmã dela fez aqui, meu irmão, o apartamento é seu também. Então, Deus deu dois, né? Então, esse que é onde o Felipe vai morar e esse é onde eu estou morando. Mas quando nós chegamos dentro, eu falei, a reforma, Jesus, e agora? Mas Deus foi tão bom que, tipo assim, eu chegava na igreja, Drift, Deus falava assim, abençoa assim, eu falava, abençoa, Senhor, como? E quando eu ia, ah, Deus está mandando eu te entregar esse valor, Renato. Eram valores exatos das reformas. E eu reformei. Sem brincadeira nenhuma. Eu acho que eu gastei uns 90 mil de reforma. Gente. E Deus supriu todos. Meus irmãos, Dre, todo mundo ficava assim, Renato. E tipo assim, como? O pastor Eduardo numa alegria. Por isso que assim, eu sou grata a ele. Porque ele falava, meu Deus, eu vejo essa piquititinha leitão, ele me chama de leitão. Essa leitão. Falei, pastor, hoje eu entendo que Não, é o aquele sonho Deus dele, né? Ele morar sempre perto, isso. quis. E eu entendo que hoje o que Deus usou para mim lá quando eu tinha 14 anos, que falou que se eu obedecesse e mantesse a minha obediência, eu veria vitórias depois. Ô, Andrei, olha quantos anos passou. E hoje eu vejo Vitória, tô morando ali. Você vai na minha casinha, né, meu Eu filho? acho que. Com certeza. Uhum. Com certeza. Ai, ai. Mas eu acho, Fê, Rê, que o segredo de tudo, eu acho que tá na obediência. Tá na obediência. Eu acho que a gente deixa de receber muita coisa. A gente, que eu falo, o ser humano em si, é Uhum. por causa da obediência. Isso aí, por A causa da obediência. gente quer. É igual aquele. Uma vez eu vi um pastor pregando, ele falando sobre isso. Ou senão aqueles memezinhos que a gente vê na internet, Aham. que a pessoa tá cavando, aí tem É, um diamante grandão. é. Aí do outro lado tem outra pessoa cavando e os pequenininhos. Aí o cara Pequenininho. pega o pequenininho, aí o cara tá quase chegando no grandão, aí ele vê o cara. Aí ele para de cavar Isso e. aí. E isso é questão de obediência. Tipo, se você tá aqui, permanece que uma hora. Vem. Entendeu? A hora vai chegar, meu filho. E, tipo assim, obedece mesmo. Eu acho que Deus tem muito, muito mais pra gente, sabe? Tem muito mais. Vai chegar um momento assim, tem pessoas que falam assim, você não se importa, que você não faz vídeo, você não faz as músicas em vídeo, igual eu botei o sempre. Falei, gente, tipo assim, Renata é meio difícil, mas eu vou chegar nesse ponto de gravar, né? Aí eles ficam me zoando. Rê, você tem que fazer um vídeo, levanta a mão assim, faz assim, eu falo, é meu estilo, gente, por favor. Não é, né? Oi, E eu gente. lembro que eu fiz do louvor que eu gravei lá, que fez um vídeo, e eu falei com o Emerson, deixa eu fazer dentro do estúdio, né, normal.
favor, eu cantando aqui, você faz o vídeo pra gente postar. E foi muito bom, a gente... Então, assim, eu tenho que fazer algo que eu não vou muito... Tipo assim, eu acho que eu sou meio fora da curva, sabe? Ai, Renata, porque você é muito. Nem humildade, isso não é humildade. É eu, Renata. Eu não sou essa coisa de pá, entendeu? No entanto, quando a gente acabou de cantar lá no show de Nova Viçosa, que ela chegou, eu lembro que os seguranças vieram me seguraram assim, eu, moço, por favor, que é isso? Me solta. Você não tem. Aí o outro rapaz veio, um assessor veio. Você não tem noção. Quando a gente abrir a porta ali, o que, que o povo vai fazer com você? Eu falei, moça, eu nem sou conhecida. Ai, por favor, pode deixar que eu vou. E os seguranças atrás. Dreyfus, quando eu saí na porta, veio aquela multidão, a cantora Renata, e eu quero foto me puxando. Aí que eu fui entender que o povo que é meio. Cara, a gente é evangélico, precisa disso. Puxaram meu braço e tinham me machucado, mas aí eu entendi. Por isso que o segurança estava ali. Aí eu aceitei, o segurança tirei, fiquei 1h20 tirando foto. Aí todo mundo. No entanto, no final, depois lá, né, a Median tem a Creative e ela tem o tempo e com quem ela vai tirar as fotos, né? Ela tirou comigo, tirou com o pessoal, com os músicos. E aí o pessoal começou a gritar lá fora, que ela já foi entrando direto por onde o pessoal começou a gritar, Renata, Renata, não sei o quê. Porque o povo da Bahia é simples demais, entendeu? E eles assim, ela ficou com a gente aqui, por que que o outro, que a outra não ficou? Mas não é, tipo assim, são coisas que eu vi que dava, mas teve uma hora lá que é assustador. Aí eu entendo, tipo assim, um Anderson, uma Bruna Carla, aí você vai entender. Antes eu não entendia. Quando eu Você passei pela passou a situação, viver isso. aí a Brendinha veio falar comigo, né, tia? Olha só, é isso que a gente não entende. Porque realmente, dele fazer assim, ó, vuf, vem em cima de você. Eu chego lá hoje também, vuf, nas igrejas, Eu lembro que entendeu? no início antes, nossa, a gente terminava de tocar, ele ficava, sei lá, uns 40 minutos. Ele tirava, ele atendia todo mundo. Só que isso esgotava ele. Você passou por isso, você sente, você tira foto com um, tira foto com outro, e você tá em pé Nossa, ali. você E tá, você fica tal, meio e sem tal, e noção, tal, e né? tal. Quando ele entrava na van, ele entrava morto. Então ele chegava, nossa, gente, cansaço e tal. Aí depois, com o tempo, ele começou a meio que. Só que ele era esperto, né? Ele vai ver isso daí, ele vai me matar. Ele fazia o quê? Ele falava assim, galera, ele combinava geralmente é com os vocais, Aham, porque vocal não levava nada. Então era o aham, Peterson aham, na época, é o Saulinho, né? é, Ou senão o Johnny. aham, Ele chegava assim, galera, tô tirando foto ali, beleza. Aí o que que a gente fazia? A gente desmontava tudo, aham, e ele levava tá, pra van e tal, guardava tudo e já ficava na van esperando. Aí ele falava assim, galera, vou estar tirando foto ali. Aí deixa a galera tirar foto um pouquinho, tá? Tirou. Deu um tempinho, aí ele marcava, tipo, uns 10 minutos, 15 minutos. Já chega já antes, vão que a van tá saindo, não sei o quê. Aí ele, não, galera, não, eu queria tirar foto aí, porque aí ele não ficava. é. Lá na nossa, quando ele cantou agora nos 25 anos, e quando acabou, eu falei, meu Deus, coitado, tinha umas 3.000 pessoas lá no Tartaruga, né? Aí eu E não falei, dá pra julgar as pessoas que não, tiram, gente. que querem tirar. Às vezes para ter um registro, para ter Aí alguma coisa. eu falei, galera, tira ele lá de lá. Aí os pastores já, ele foi, tirou uma coisinha, mas tiraram ele rápido. Ele estava cansado também, né, de Correria, né? correria. Mas assim, hoje eu entendo muita coisa na minha vida e sou grata. E assim, eu falo com os meus filhos, eu vou mudar, gente. Eu falo com a equipe, calma, gente, eu vou fazer. Eu vou fazer uns videozinhos, pode deixar, vocês ficam Você não tranquilos. tem vontade de gravar um Não, eu DVD, alguma coisa assim? Então, tá para surgir isso, assim, eu tô Tá querendo pensando fazer, nisso? e meu marido, o Fábio, eu decidi, e aí eu tô para amanhã eu tô para ir lá no S2, aí eu vou, eu falei com ele, vamos fazer, ele falou, Renato, eu preciso tirar você, botar você dentro de um lugar como se fosse uma igreja, porque eu sei que você vai lá se soltar mais, né? Uhum. Então aí eu tô pensando em fazer, tô querendo Não, mesmo. nova não, né? Porque é antiga. Mas na nova moldagem que está a Fonte de Vida hoje lá, a Fonte de Vida,
A DNV, Tá, então, eu tô querendo nossa, fazer. lá eles Pastor. reformaram, ficou muito bom. Então, E aí às eu vezes você pegar uma equipe de gravação massa e tal. É, e aí eu tenho o pastor Samuel lá, que é muito bom, né, em filmagem. Eu falei, eu tenho já brinco com o pastor Samuel, e aí fica legal. Eu preciso de ter pessoas que vão me deixar descontraída sem. Aí eu tô pensando, mas eu preciso mesmo fazer. Não, porque mesmo que não seja uma coisa. Tem as duas músicas, né, do Mas aí você Amaury. faz um registro, Tem né? a música do Dan que ele fez nessa agora, que já está gravada há um tempo. São duas músicas, né? Que é um projeto da família. Projeto de Deus, uma família. Eu tenho que fazer essa música, que é a que eu vivo, Uhum. né? E tem uma outra do Dan também, que é muito top, pentecostal. Então são quatro, são duas do Amaury e essas duas do Então, Dan, aí que eu tô você pega esquecendo. umas antigas do Fiel Eu e vou tal. fazer a do Fiel também, acho que eu vou fazer umas coisas novas. Aquela Do lá também Fiel, ficou muito aquele bom. Fiel não é a Renata lá, né? Ficou É, tudo mas muito pega bonito. alguma lá que você gosta e joga na Isso, eu roupagem que você. vou fazer, meu O filho, vou produtor fazer. pega ali. É. Aí eu ligo para você, pra você me ajudar, pra você Poxa, ver, dar um Galdino, gás. meu amigo, você vai ser pai agora. É verdade, tá Não, todo não, não feliz. precisa se. A gente. Eu faço duas musiquinhas só, você toca o resto. A gente vê. A gente vai, mas assim, eu creio que Deus tem muita coisa, tanto para mim como para você. Antes de você finalizar, eu falo isso com os amigos meus. Eu tô abrindo isso agora, né? Nem todo mundo sabe. Eu tô com um projeto com os amigos meus, a gente poder gravar. Pegar assim, eu conheço um guitarrista e tal, fazer diferente do que eu tenho com Aham, a Atros, né? tá. Que é uma banda que a gente teve e tal. Mas eu queria pegar e tal, a gente gravar algumas coisas. Aí eu lembro que aí conversando com alguns amigos, né? Eu tive essa ideia com um amigo meu conversando, e tava eu, ele, minha esposa, a esposa dele. Uhum. Por que que vocês não fazem isso? Não sei o que e tal. Aí esses dias lá em casa eu falei assim: vou fazer. Eu falei: tchau, vamos fazer? Ele, mano, bora. Aí tamo com esse projeto. Aí eu chamei as pessoas e tal, depois eu cheguei pra galera e falei assim, galera, nós vamos fazer, a gente joga na internet, se der um dinheiro deu, se não der, não deu, Amém. se recebeu a agenda, a gente não tá preocupado com isso. Aí eu lembro que depois eu falei assim, se nada der certo, pelo menos a gente gravou alguma coisa junto. Eu acho que é a mesma coisa. É porque às vezes a gente fica nesse. Igual você tá, Uhum. nessa pressão que às vezes você tem de pessoas, porque você tá em paz. É. Mas às vezes não é o que Deus quer. Às vezes o que Deus quer é isso daí. É. O que você tá vivendo nesse Aí o pessoal, particular. então, aí o pessoal até fala, Rê, toda vez que você posta alguma coisa, puxa, dá muito. Renato, olha as visualizações de você cantando lá na sua casa, às vezes vocês estão até tudo desarrumado. Olha, tudo que você posta dá bastante visualização. Eu falei, ai, gente, eu sei. É um desejo, sim. Mas eu preciso, assim. Hoje eu tenho Leinha, que tá aqui, que é toda animada também, que vai me dar. A Marleide, que é essa que eu te falei da igreja. A Sol, que me ajuda. E eu acho assim, que eu acho que eu vou começar. Por exemplo, eu levei Marleide comigo em Aracruz. Aí ela fez os vídeos lá, postou. Todo mundo, Renata. Ficou muito massa. Então, é legal as pessoas também gostar de ver aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Não, Acho isso é muito bom. legal. Mas eu creio que tem muita coisa para vir. Eu acho que eu estou numa fase legal agora. Os filhos cresceram, um marido maravilhoso que me apoia. Ele já falou, minha filha. Deus nunca deixou faltar. Então, o que você der ideia, o que você quiser fazer, então amanhã eu vou sentar com o Emerson lá, assim, eu acho que vou dar uma levantada mesmo nas minhas músicas, que eu preciso botar voz, o restante, e vou fazer o que eu sei fazer, né? Que é cantar e, tipo assim, duas paixões na minha vida que eu tenho, né? Que é o louvor, que é cantar, e Libras, né? Que eu já faço Libras. Então, tipo assim, são duas paixões na minha vida que eu voltei. Libras eu voltei, tô estudando bastante. E cantar, gente, eu gosto de cantar. Que massa. É esse que é o pessoal às vezes pode falar assim, nossa, Renata, eu gosto de cantar. Você tá lá no culto, faltou alguém no back. Vocês estão precisando de back? Eu sou pra cantar. Eu gosto de cantar. Um back desse, né, filho? Aí eu gosto de cantar, tipo assim, eu quero também que a minha turminha da tarde da benção lá fique top das galáxias, tô lutando, tá todo mundo estudando. Todo mundo tá lá, eu quero, assim, até agradecer muito, assim, eu tô hoje numa escola muito legal, que é o Coletivo de Artes, né? E hoje eu estudo com a Dalgisa.
Uhum. Rosa, tem me puxado bastante a orelha. Hoje eu voltei a fazer os agudos que eu já não fazia mais. Tô me cuidando bem. Hoje eu canto, se eu cantar 2, 3 horas, não canso, mas antes tá ficando muito cansada, agora não. Então, assim, eu voltei a estudar, né? Tem que voltar, né? Pelo menos tá, eu voltei a estudar, meu filho. Tô bem, graças a Deus. Bom seria se todos tivessem esse pensamento. Porque infelizmente hoje a gente faz parte, ou a gente faz parte, ou a gente vê situações em igrejas que o pessoal não quer estudar. Isso aí. Acha que E a do turminha da jeito. tarde da peça comigo tá tudo estudando, tudo ficando É isso afinadinho. aí. Acha que, ah, não, eu já toco, então tá bom. É, E isso é ruim. Isso é ruim é muito demais. ruim. Já toco ou já canto, né? E tá bom. Voltei, eu preciso estudar mesmo, até assim, ler mais uma partitura. Fiz um teste esses dias, reprovei, fiquei tão arrasada. Falei, nossa, eu reprovei num negócio que eu queria participar de um coral e não deu. Aí eu falei, tá, nossa, tá na hora de eu voltar mesmo, né? E tipo assim, não faço mais estúdio, né? Eu não faço mais secular, não faço mais nada disso. Eu falei, Senhor, se o Senhor me chamou, não vou fazer mais, né? Minha área é grande de secular, na parte de estúdio. Se eu falar assim, tô de novo na área, nossa Deus. É porque o Ia que eu, chover. é porque o que eu fazia, né, Vocal, antes. né? Vocal gravação. E aí eu não faço mais. Eu falei, Senhor, não vou. Vai chegando carnaval assim, aí vem aquele monte. Vem, Renata, tem as trilhas, não sei o quê. É bom. É, mas é um dinheiro que vai chegar e não vai ser bênção na minha vida. Uhum. Hoje não. Hoje eu não quero mais fazer secular. Eu sei que hoje alguns ficaram tristes, outros não me chamam mais, mas eu tô bem com Cristo. Tô muito feliz, feliz nessa caminhada, de feliz, ó. Outra coisa que eu venci, estar aqui com você, né, meu filho? Foi uma luta. Foi Ah, uma meu luta. amigo, não sei. Isso, meu amigo, foi Vai, tão vai dar bom. certo. Mãe, Então, obrigado. Renata Brum esteve aqui com a gente. Obrigado por esse eu que papo. agradeço. Me fez relembrar muitas coisas boas, coisas que esses dias eu tava conversando com a Laís lá em casa. Aí eu falei assim: ah, amor, será que eu sou exigente demais? Em algumas coisas que às vezes eu quero fazer e eu sinto que eu sou meio que brecado. Não, Aí ela não. falou assim: não, amor, eu acho que não, eu acho que você quer fazer o melhor. E é isso que eu tento levar para minha igreja ou para algumas situações que eu vejo que eu quero fazer o melhor. É isso aí. E são coisas que eu vivi e eu sei que tem pessoas que já viveram e viram que pode dar certo e simplesmente a gente não consegue fazer. Mas aí eu falei com ela, falei assim, ah, eu vou não tentar forçar tanta barra em relação a melhorar umas coisas, melhorar outras. Ela falou assim, ah, amor, faz o seu bem feito, que Deus está vendo. Na hora que tiver oportunidade, Ele vai te colocar na função onde você consiga fazer isso, Isso aí. né? Meu Então eu filho, fico feliz quando eu vejo, que nem você falando, de coisas que eu relembrei que eu falava assim, poxa, era tão fácil que hoje a gente não tem isso. então, mas assim, uma coisa que eu quero te agradecer, porque acho que também na minha vida, isso que está acontecendo agora aqui, isso tudo, para mim é algo que está sendo vitorioso. E outra coisa, assim, realmente, não desista. E outra coisa que eu falo com você, suas vitórias vão vir perante a sua vida, de forma que eu falo assim, se posicione mesmo. Ai, Dreyfus é chato para isso. Não, eu estou posicionado porque esse é o ideal. Qual é o ideal? É de ser um cristão autêntico, verdadeiro, né? Lógico que você não vai ser aquele, né, que, ai, não vou fazer. Não, mas que você vê que, Senhor, vai comigo. Se ali não for para eu estar, eu não quero estar. Eu tenho orado muito isso, Senhor, é para me sentar aqui com eles? Se não é, então não deixa eu ir. Senhor, é para me cantar aqui? Se não é, não deixa eu ir. Senhor, é para me estar envolvida aqui com essa situação? Eu preciso ouvir a sua voz e obedecer. Eu não quero, é assim, qual o meu alvo? É o céu. E é amar as pessoas. Eu quero aprender isso e tenho vivido isso, tenho conversado com as minhas amigas. Renata, você se posiciona, você tá. Eu não tenho mais, eu não quero ficar assim. Ah, não, para agradar alguém, eu vou ser assim, não. É algo assim, Deus te chamou, Deus tem muito para você, para Lara, para sua esposa.
esposa. Então, assim, fique firme mesmo. Você é um menino que eu já vi toda a sua trajetória. E eu acho que vai ser muito, ainda você vai ver muitos frutos. Mas se posicione mesmo, seja o Dreyfus. Não, eu amo a Cristo e vou fazer o meu melhor, e vou dar o meu melhor. Eu sempre falo, de uma torneira onde sai uma água, não tem como sair duas. Então não existe o santo e o profano, tá? Se você é de Cristo, é de Cristo. Se você não é de Cristo, você não é. Entendeu? Então, tipo assim, fique firme. A gente não convive muito mais como a gente convivia antes, né? Mas eu quero, assim, você sabe que você pode contar comigo, né? Puxar Amém as por isso. orelhas, né? Puxar as Eu falo isso, orelhinhas. você falando isso daí, eu vejo muito isso, né? Que depois que minha mãe faleceu, eu ganhei muitas mães, né? Uhum. De pessoas que eu tenho contato, assim. E lá onde eu trabalho, tem uma senhora que trabalha comigo, a Silvia, que eu chamo ela de mãe e tal. Aí ontem a gente conversando, ela foi e falou isso que você falou. Ela falou assim: eu oro a Deus, fala, Deus, se não for pra eu fazer isso, que o Senhor me fale. É, Se eu tô fazendo isso, eu tô fazendo errado, você me tire daqui. E isso que você falou é muito interessante, porque às vezes a gente cansa. canso. E, e, A gente passa e é o por que eu falei isso. com a minha esposa. Eu falei, amor, eu tô cansado de ficar querendo fazer uma coisa e não dá certo. Então eu comecei a orar dessa forma. Deus, eu tô errado? Você acha que isso que eu busco musicalmente, né, que é um programa de música, musicalmente para uma igreja, musicalmente para as coisas que eu vivo e tal, não está legal, não é o que é para ser feito, ou eu tô fazendo de uma forma relaxadamente, então me use e me molde de uma forma que eu venha agradar a ti e Isso não venha aí. agradar E ele homens. sempre vai te dar um escape, tá? O fardo de Cristo não é pesado. E aí ele vai te dar um escape, como me deu. Tipo assim, hoje eu vejo assim, se eu fosse falar mesmo que eu tô aqui, controlo o choro, né? Porque o que Deus já fez é assim, inacreditável. Mas Deus me deu um escape. O ano passado eu passei por uma situação e Deus falou, vou te dar. E eu lembro que logo depois que eu passei por tudo e Deus falou assim, vou fazer, vou soprar teu nome e tal, Deus me deu um escape para não viver aquilo. Em 2019, eu tive o câncer, aí foi um outro escape que Deus me deixou 90 dias sem ver, sem estar com ninguém. Passou tudo isso. Deus dá escapes. E aí eu lembro que eu mandei um louvor para os meninos ensaiar, que o nome é Escape do Renascer. É um hino muito maravilhoso. Escuta Novo ele. É o agora, né? Acho que eu já novo. ouvi. Cara, eu falei, É, gente, esse hino. já ouvi. O inimigo tenta laços e embaraços para nos destruir. Muito lindo, mas não vai. Então, meu filho, Deus te dá um escape. Não fique Eu lembro só do preocupado. finalzinho. Deixa eu dar escape livre do refrão. Momento, não deixa, não se entristeça. Cuide de você, cuida do seu emocional e cuida das coisas de Deus. Duas coisas vão andar sempre junto com você. Cuidar das coisas de Deus, cuidar de você e da sua casa. Cuida, tenha um casamento abençoado, cuide das coisas, cuide do emocional e as coisas vão vindo e vai ser benção, Amém. tá bom? Obrigado. Eita! É isso aí, pessoal. Hoje tivemos aqui a presença da minha amiga, da nossa amiga aqui, Renata Brum, cantora aí do nosso estado aqui. Se Deus quiser, logo, logo conhecida Amém! não só na Eita, Lelê! Bahia, que essa mulher fala, não, tô fazendo turnê na Bahia. Rapaz, você fica uns 3 meses Amém! lá. Fico indo muito lá, indo e vindo até para não dar os É, gastos. é isso aí, gente. Tá chegando ao fim aqui mais um episódio aqui do nosso Garage Music Podcast. Queremos agradecer você que esteve aqui com a gente até agora, nesse tempo. Que Deus vai abençoar a sua vida. Que tudo aqui venha ser para crescimento, né? Tudo que a gente conversou. É só um finalzinho, né, que eu não tive. Dá uma palhinha de alguma Aqui, música aí, por quem favor. quiser conhecer mesmo, vai conhecer a Rê lá no Instagram. É, isso aí. Renata Vamos seguir Brum a Rê. Oficial. Vai aparecer aí embaixo aí. Isso Renata aí. Brum, segue lá.
Tem Escuta, tem um muitos louvor. vídeos bons lá. Tem. Tem ela com a sua família aí. Tem eu com essa turminha, assim, mas os antigos lá, assim, tá lá, tem bastante antigo. É, tem vídeo Tem lá. coisa antiga. Muito Quer ver bom. coisa boa, vai lá. É isso aí. Muito Rê, bom. canta um pedacinho de alguma coisa aí, Louvor novo, que Deus me... antigo. Então, louvor que eu gravei, que Deus me deu logo depois de toda a situação do meu pai. Né, que Deus usou a Leiva, a morena, para fazer o coro. Venha ao meu encontro, eu preciso, necessito tanto do Senhor. Vem guiar-me, sustentar com o teu amor. Os meus olhos têm chorado, vem me consolar. Eu ouvi falar que o teu sangue lá na cruz foi para me curar. Então, nessa tarde, nessa manhã, Deus está curando muita gente, né? Amém. E esse louvor é maravilhoso, vem ao meu encontro. Foi num momento difícil e eu decidi gravar. E tá, vai ser bom. Vai ser bom, isso aí. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.